Vamos dar voz a ela. Vamos esperar. Bom, desculpa. Eu só estou aqui apreciando, pode É que a falar. saudade é grande. Eu gosto demais do Ciro aqui. A gente conseguiu aquela medalha olímpica histórica exatamente por causa do entrosamento e da afinidade que a gente tinha um com o outro ali. Bastava um olhar para o outro, sabia o que estava passando, segurava ali a emoção, a onda. Né? Nada vem à toa, né? E o sincronismo ali é muito grande e a saudade é muito grande também. Um beijão no coração, Ciro. Valeu, outro você, e eu fico feliz e sempre saudade, né, do Jorge, do Dijan, as pessoas que a gente sempre tem um contato aí, sempre bacana. Mas essa relação nossa desse revezamento ficou muito forte, né? Principalmente no início, que ninguém acreditava que a gente poderia chegar a algum lugar. Minha gente! Aí começamos a acreditar porque lá, é uma né? melhora absurda, é uma melhora Sem absurda dúvida. de cada um. E chegou lá na hora, no vamos ver, a gente teve um Segurando uma onda legal. fora do normal, e quando fomos para a final, aí começamos a acreditar, foi uma coisa muito legal. Virou E 12 segundos, foi coisa louca. E a gente se tornou assim um primeiro referência, né, e abertura desses novos atletas agora, né? Ou seja, essa nossa geração, o Prado, o Dijan, eu, Marcos Mattioli, no caso do Jorge Fernandes também. Eram atletas assim que demoramos muito a aparecer no cenário internacional, né? Sim. E aí começou a abrir as portas e a partir dali os outros atletas começaram a acreditar que era possível um brasileiro chegar numa medalha olímpica, né? E o bacana de tudo, e aí eu falo para quem está escutando, né, principalmente para você que nos concedeu essa oportunidade. Aqui que está linkado, que está escutando. Mas eu lembro muito e falo muito disso sempre, que me emociona muito, não só o resultado, que a gente ficou muito surpreso, né, e super feliz, mas o reconhecimento de outros atletas, não só do Brasil, mas internacional. Então, eu me lembro que quando você sai da competição, você sai com a medalha pendurada, né? E aí, quando eu entrei, lembro disso, quando eu entrei no refeitório, E foi mágico, todo mundo nos emocionando, foi muito. Todo mundo batendo palma, pegava os talheres, batia na mesa, uma coisa. Eu estou falando com vocês aqui, estou falando há anos, e fico arrepiado. Por quê? E foi a primeira medalha, foi a primeira medalha brasileira naqueles jogos, então foi assim, foi muito bem recebido. Exatamente. Então, eu até muito falo. Legal. Foi só difícil esperar o Jorge fazer xixi, né? Para dar o exame antidoping lá. O bicho demorou, viu? Nossa, ficamos 2 horas esperando. Que, aliás, né, por causa disso, né, exatamente do doping, nós estamos aí pleiteando a medalha de ouro, né, Ciro? Nós estamos na briga aí. É bom né? A gente falar sobre isso, né? Eu acho que é uma oportunidade que a gente sempre falar e as pessoas entenderem, porque na época a gente não tomava praticamente nenhum suplemento, era muito raro. Nem água, nem água. Até hoje não tomo nem água para nadar, para treinar. Então, tiveram os outros países, a União Soviética, a Alemanha Oriental e outros países, né, eles sempre burlaram dos dopings, né? E isso está aparecendo. Primeiro que morreu muita gente. Né? E segundo, inclusive, um dos membros do revezamento da Alemanha Oriental faleceu com 31 anos. Exatamente, que é o que a gente ficou em medalha de prata. A Rússia ficou em primeiro, né? Então, já visto que tem uma série de documentários, principalmente um dos responsáveis do laboratório, que hoje está nos Estados Unidos, né? Ou seja, ele fez até um livro falando sobre isso, não só da natação, mas do ciclismo e tudo mais. Ele comenta disso da União Soviética. Já a Alemanha Oriental, eu tenho um amigo que eu acabei conhecendo, que é um fã do esporte olímpico, né, e colecionador. Ele veio ao Brasil e ele falou, cara, vocês são medalha de ouro. Por quê? Os próprios atletas da União, que ele é alemão, da União da Alemanha, aqueles que participaram, eles falam que tomaram substâncias que fizeram muito mal para eles, mas eram obrigados, porque tinham que dar resultado, para aparecer o comunismo, né? Naquela época existia um cunho também muito político, né?
de levar... Sim. Sim, tinha uma guerra fria muito grande, Estados Unidos e União Soviética, né? Então, a União Soviética fazia... A gente chamava, que eram os países, a Rússia, quando invadiu todos os países, a Alemanha, a Lituânia, tudo isso, os países, eles tinham essa dimensão meio que política, né? Não era, o esporte representava politicamente, né? O ideal daquele país, né? Então, sim. Até hoje ainda representa, né? Acho que o esporte ainda é um meio político. Não tem como você separar política do esporte, né? Pelo contrário, você tem cada vez mais agregar e fazer políticas de esporte exatamente visando o bem-estar da população. Né? Então, o esporte ele espelha muito o tipo de vida daquele país, como é que aquele país é e tudo mais. Então, é sempre uma porta de... assim, isso não só... Quando você vive num país assim, digamos assim, democrático, né? Você tem a escolha. Agora, esses atletas, né, esses países da cortina de ferro, eles não tinham muita escolha, né? Mas eles não têm escolha em nada, né? Não vão ter no esporte, né? Então, o esporte reflete exatamente a realidade de cada país. Se um país é totalitário, ele vai ser totalitário também no esporte. Se um país é democrático, ele é no esporte. Então, não tem como mascarar isso. Isso se torna muito claro. Isso se tornou muito claro nesse episódio, né? E o engraçado é que a gente tem muito apoio fora do Brasil. Muitos atletas nos apoiam, inclusive estão movendo mundos e fundos para que a verdade venha à tona e não seja dada essa medalha de ouro, que é um trabalho árduo, né? Um hércules. Então, assim, talvez meu neto ou bisneto venha receber essa medalha, né, senhor? Vamos ver. Né? Não, eu acho que sim, eu acho que vai ser no momento olímpico, né? Primeiro que o Comitê Olímpico Internacional, ele não quer mostrar fraqueza, né? Mas está começando a assumir isso, porque a verdade está aí. Ou seja, o doping, o antidoping está sempre correndo atrás do doping. E o doping está sempre criando mecanismos ou até mesmo camuflagem para que não apareça esse doping, né? Então, tem vários tipos de doping. Então, só que é super maléfico para todos os atletas, porque querem aparecer. Hoje existe o valor financeiro, né? Ou seja, tem os patrocinadores, tem o ganho para que você possa sempre estar em evidência. O corpo, às vezes, não suporta, mas isso tudo vai aparecer. E eu acho que, tenho certeza que isso aí, eu acho que talvez na próxima Olimpíada em Paris, eu acho que pode ser que eles concedam. Tá muito próximo disso, está muito próximo de a coisa acontecer. Pelo menos a prata, sim, mas é muito provável que a gente chegue. Eu acredito, eu, Jorge, nós quatro acreditamos que nós vamos recuperar e temos como direito a medalha de ouro. Se Deus quiser. E outra coisa que a gente aproveita até nesse momento, que nós, atletas, nessa época, que vivenciamos essas competições internacionais, nós assistimos a Cortina de Ferro. Então, nós fomos na Venezuela, Cuba, nós fomos na Rússia fechada, vários países, e víamos a tristeza das pessoas que viviam lá naquele país, né? E principalmente os atletas que se confidenciavam com a gente quando tentavam qualquer tipo de comunicação, eles falavam que era uma obrigação que eles tinham que ser, senão eles iam pagar muito caro por isso, né? Eles e a família, né? Então, tanto que muitos cubanos pediam asilo, a própria Romênia, né, que ela tinha também, tentava, né? E falando, indo por nessa linha, um dos maiores objetivos, o maior objetivo para que eu fosse à Olimpíada, foi de conhecer a Nadia Comaneci, a grande ginasta 10, né, quando foi em 76, e eu achava que eu tinha que conhecer ela de qualquer maneira. E quando eu a conheci, ela ficou cercada de policiais, seguranças, que a gente não percebia, era como se fosse do grupo, mas era justamente para que ela não pudesse fugir. E acabou fugindo mais à frente, né? Então isso tudo traz assim, uma tristeza, ao mesmo tempo valorizávamos sempre o nosso país e que tinha tudo para acontecer, né? Mas, infelizmente, na época não tinha tanto apoio do esporte.
a gente também foi precursor nisso, ou seja, começamos, o Djan foi, o Rômulo Arantes foi, tudo para fora para poder treinar, porque tinha um apoio muito grande do governo, né? Ou seja, então, lá as competições eram sempre cheias. E às vezes você pagava alguma coisa, né? Então, aqui não, aqui é de graça, então não tinha o apelo do esporte amador, né? O futebol ganhava muito, isso atrapalhava bastante a gente, né? E Mas todo foi amigo era só futebol, né? É. Hoje já ainda, né, vamos dizer, 80% futebol e 20%. Não, mas melhorou muito, melhorou Melhorou muito. muito. Antes não era nem disso. Coisa. Mas eu queria, o Ciro falou um negócio aí, eu acho que o nosso maior patrimônio, né, individual que cada um tem é a liberdade, né? E a gente só dá valor a isso quando a perde. Então a gente tem que lutar com unhas e dentes para preservar nossa liberdade acima de tudo. Não pode, em um idealismo político, você abrir mão da sua liberdade. A gente vivemos momentos muito difíceis aí com pandemia, onde nossa liberdade foi posta muita prova, né, abrimos mão de muitas premissas aí em favor de uma segurança aí que não sei até onde seria tão seguro assim que foi imposto. Mas a nossa luta tem que ser diária para a manutenção da nossa liberdade, que quando a gente perde, a gente só lamenta. É verdade. A gente tem essa experiência vivida e eu conto para minhas filhas, eu falo, às vezes eu converso aqui, você não tem noção do que eu via, porque as pessoas ficavam trocar o exemplo da Rússia, né? Quando a gente foi à Rússia, calça jeans, eu não tinha essa malícia, né? Calça jeans e café era um absurdo. Então, os caras tiravam, ou seja, pedia para você ir no banheiro público, pagava assim 10 vezes ou muito mais do que uma calça nova, zero. E saía escondido. E ele camuflava a calça, saía com ela escondida. Como se fosse um tesouro, um ouro. E com medo, né? E com medo. Eu tinha um professor de romeno, porque eu fiz letras, né? Francês, italiano, romeno e tal. E o professor de romeno, ele foi com a família para a França para ficar 2 anos, deixou, vocês vão dar risada, né? A sogra lá ficou meio que de refém. Eu fiz amizade com ele, porque a esposa dele era uma mulher assim sensacional, e eles tinham no início muita dificuldade de conversar e de se abrir, porque eles tinham medo, eles viviam constantemente no medo de falar, né? Sim. Então, o que você está falando quando eles tiveram que voltar para a Romênia, ela queria comprar um monte de calça jeans para vender lá. Sim. E eu vou dizer mais, algo impressionante. Quando eles foram trabalhar na França, eles recebiam auxílio, acordo, salário, né? Uhum. O salário condizente com o professor universitário na França, mas ele tinha que todos os meses entregar 30% do salário dele, eu juro que é verdade, no lado da Romênia, porque ele não podia ter acesso a uma vida assim, acima daquilo que ele tinha na Romênia. Quem teve uma experiência bem vivida de como é viver, pelo menos por alguns tempos, num país, né, soviético, né? Na época foi o Ian Fantura, lembra do Ian, Ciro? Sim, mundial na Alemanha, a gente pegou exatamente quando a Alemanha estava dividida, e a gente, né, todo muito brincalhão, e Ian também, e tudo mais, então a gente resolveu fazer uma peça no Ian, andando de metrô, e o Ian não falava nada de inglês, no mal falava, né, português. Hoje fala bem a versa. Aí nós combinamos, vamos ficar aqui, vamos descer, porque tinham 3 ou 4 estações que você não podia descer, porque já era da Alemanha Oriental. Então, uma estação, outras combinamos, vamos descer todo mundo, né, se distrai, desce todo mundo, que ele vai entrar em pânico e vai descer na primeira. E assim fizemos, né? E o Ian, muito esperto, toda hora ficava olhando, um olhava para cada outro, sabia que um ia aprontar com o outro. Aquilo ali era assim, né? Um pegava no pé do outro e fazia bullying com a gente, não existia esse negócio, não tinha, era todo dia, um zoava o outro e aí ia tocando. E assim nós fizemos. Nós descemos, aí na outra estação ele desceu, coitado, ele demorou um dia inteiro para voltar. Não achei ele passou a peso, mas queria matar a gente. Então, quem pode dizer muito bem como é que é?
Primeiro por poucas horas. A gente fala isso, né? Porque a gente, com todas essas brincadeiras, hoje eu falo com eles, somos irmãos, né? A gente criou uma irmandade muito boa. Coisa zoar um ao outro. O esporte beneficia isso, né? Exatamente, né? Com certeza. Mas vamos mudar o rumo da prosa. Vamos embora. Muita gente está querendo escutar. Eu acho que é um caminho da gente poder contar um pouco, e aí você pode nos perguntar o que você tem dúvida e curiosidade. Que está ouvindo, vocês preferem que eles façam as perguntas e vocês respondem depois, ou vocês podem responder à medida que houver? Você que manda. Se deixar, a gente fica falando ele aqui também. Que manda. 2 lavadeiras a noite toda. Vai embora. Vai rápido, hein? Vai rápido, é muita história. Então, conta um pouquinho daquela época, como eram os treinos. Vocês já falaram que não tinha suplemento, não tinha... Eu acho que não tinha a ciência que tem hoje, né? Sem dúvida. Eu acho que a minha grande... Todo mundo fala que eu tenho muito talento para nadar e tudo mais, a mesma coisa do Ciro, a mesma coisa do Jorge, do Jean. Eu acho que o nosso maior talento foi suportar o nível de treinamento. A gente treinava todo santo dia. E hoje tem A1, A2, A3, regenerativo. A gente não tinha isso, não. Era paulado o dia inteiro. É bom você explicar A1, A2, A3, muita gente pode estar assistindo e não entender o que é isso, né? Então, isso são classificações aeróbicas. Tem A0, que seria aeróbico 0, que seria um solto, o A1 é aeróbico 1, que é um nado médio solto, o A2, que já é um médio forte, o A3, que é forte, aeróbico 3, e o AN, que é anaeróbico, que é porrada total. E com a gente não tinha isso, não. Todo dia era 3 para AN, e a média lá em cima, 20 mil metros, já cheguei a treinar 3 treinos de 8 mil metros, quer dizer, nós estávamos vivendo ainda uma fase muito empírica, né? A gente era tipo cobaia, nós éramos ratos de laboratório. Né? E daí, né, que veio toda uma metodologia de esporte, toda uma fisiologia do esporte, uma biomecânica. Né? Eu mesmo fui treinar na época, que era o papa da biomecânica, era o Doc Council, que foi o Mark Spitz e tudo mais. E tal. Né? Então já teve... Né? Exato, mas mesmo assim o volume de treinar era muito grande. Teve gente que foi treinar com o Mark Schuber. O cara era... Eu também. Até hoje, Até hoje, Marco Schuber, quando fala Marco Schuber, treinei 3 metros, minhas pernas até bambeiam, porque o cara é um carrasco, pelo amor de Deus, socorro. Então você vê o Pradinho, cara, eu já sou baixo. O Ciro um pouquinho mais alto que eu, mas para o padrão de hoje é baixo. O Pradinho é brincadeira, é ridículo. Ele é menor, bem menor do que eu, e nadar do jeito que ele nadou. Não, um cara que fez as médias que ele fez, 4,18, 4,17, há 40 anos atrás quase, isso era um tempo assim, absurdo. E se você pensar bem na época, não tinha traje, não tinha streamline na saída, você tinha que bater a mão no costas, a cabeça tinha que ficar fora d'água no peito, ou seja, é coisa extremamente absurda. Golfeada de peito. Virar de peito que bater a mão para virar, você não tinha virado no costas, quer dizer, foi um tempo assim absurdo. E assim você não vai. Não podia baixar a cabeça e não podia nem a golfinhada. Hoje ainda tem a Filipina, que você ainda pode dar uma golfinhada, mas mesmo assim. E hoje a Filipina é um quinto nado, é o nado mais rápido que tem. Por isso que eles baniram, só 15 metros você pode fazer Filipina, não, Filipina não, a golfinhada. Golfinhada só até 15 metros, porque se você deixar fazer, o cara ganha a prova. Quando foi liberado, os caras estavam ganhando a prova, fazia 50 metros de badalo e ganhava a prova. E não tinha graça. Eu vi, é bom falar sobre isso. Eu vi em 79, quando eu fui nos Jogos Pan-Americanos, eu assisti o que era o campeão mundial do medley, né? Que era o porto-riquenho Vassalo. Jesse Vassalo. Vassalo. A primeira vez que eu vi esse cara fazendo, ele foi debaixo d'água 50 metros. Aí eu, nossa, mas será que ele aguenta? Isso é treino, né? Isso é muito treino. E eu tinha mania de treinar, só que eu não achava que eu podia, não achava que era eficiente isso. Porque na época saía o filme O Homem do Fundo do Mar, então o cara usava aquele todo processo lá de golfinhada, achava aquilo o máximo, né? Que ele andava muito. E eu assistia esse cara fazendo 79. Aí sim, mais tarde, começaram a ver que isso era um excelente fundamento, ia facilitar. Mas também não é para todos, né? Tem que ter um biotipo, uma flexibilidade enorme, mas enorme.
então de quadril, de lombar. Então, assim, na nossa época nós éramos mais duros, até hoje, né? Eu faço 2, 3 golfinhadas e eu vou nadar, porque minha golfinhada é bem mais lenta que eu nadando. Ciro é a mesma coisa. Então, assim, tem que ter né, um biotipo muito, e a natação evoluiu muito para isso. Hoje você vê, os nadadores são. Começou pro Thiago, cara, parece um bambu, ele enverga, mas não quebra, todo torto, né? O Rômulo Arantes já tinha, teria um bom streamline aí, uma boa golfinhada. Mas aí contudo, evoluiu demais. Então, assim... Tudo, a gente fala em relação ao treino, e eu não gostava de treinar muito. Eu tinha o Jorge Fernandes que treinava, o que falasse para ele, ele ia lá e treinava, era um cara... Nossa, era cavalo era o CDF do treino. Eu não era um cara, eu precisava entender por que eu estava fazendo aquilo e o que seria de melhor para mim, né? Menos esforço possível, né? E eu cheguei a treinar 18 mil, ou seja, 18 mil metros por dia, que hoje não existe isso, né? É um cansaço que eu ficava esgotado. Então, a minha taxa de gordura era muito baixa. Era muito ficar doente toda hora, né? Ou seja, já tinha o biotipo, né, de ficar com musculatura muito forte, mas eu evitava isso. Então, tanto é que eu não gostava de fazer musculação porque eu ficava muito forte. E isso era um troço, assim, que não era para mim, né? E a gente foi começando esses estudos todos, ou seja, tem não só hoje a facilidade por computador, você entender a biomecânica, com as filmagens. O próprio Ricardo, o meu técnico Ricardo Moura, que ele fez, botou um espelho debaixo d'água da piscina para você olhar e perceber o tipo de nado. Antes eu olhava a sombra dentro da faixa preta, né, para saber se eu estava fazendo espuma ou não, se minha mão estava entrando certo ou não. Tudo isso são coisas que a gente conseguiu adaptar, né, dentro das possibilidades, né? Então, lógico que as competições ajudavam muito, né? E principalmente... Hein? Aonde você treinava? Eu comecei a nadar praticamente com 11 anos de idade. Tá? Eu fui muito rápido nisso, né? Eu sempre acredito, e acho que é bom para quem está escutando, se o cara pode, você também pode. Se você está vendo o que ele faz, é questão de aprender o correto, né? Não é fazer de qualquer maneira, mas aprender o seu melhor. Cada um tem o seu estilo. E eu nadei no Tijuca Tênis Clube. Do Tijuca, meu pai militar, a gente foi transferido, passei um tempo em Florianópolis, nadei no Lira Tênis Clube. E depois voltei para o Tijuca, aí fomos para a Olimpíada. Depois eu morei lá nos Estados Unidos, na Califórnia, treinei com o Mark Sugar, depois eu fui para o Pepperdine, onde eu fui estudar, e depois eu voltei para o Fluminense. Nadei no Fluminense durante os 2 anos, Fluminense aqui do Rio, tudo do Rio, né? E tive a oportunidade de ir para Minas, não fui. Tive a oportunidade para São Paulo, também não fui. Eu acho que era um momento ainda que eu ainda estava meio seguro de sair da própria região mais segura que eu tinha, né? Família e tudo mais. Era um momento diferente para mim, então eu não podia estar nadando com ele, podia estar nadando com o pessoal lá de São Paulo, todas as grandes equipes, né? Principalmente o Minas Tênis Clube, que sempre apoiou, até hoje faz isso, né? O Pinheiros. E aí depois fui para o Vasco. No Vasco a gente fez uma equipe grande e a partir dali eu já estava começando a querer existir, porque eu já estava trabalhando. Então, eu trabalhei no mercado financeiro, aí depois eu fui para concessionárias e isso foi começando a me distanciar dos treinamentos. E o pessoal mudou, quando eles mudaram o treinamento, eles começaram a fazer horários que eu não tinha como me adaptar, né? Mas isso. Você treinava onde? Eu? É. Então, eu nesse ponto eu dei muita sorte. Eu venho de uma família de nadadores, eu sou o caçula de uma família de 4 nadadores e todos meus irmãos nadaram e todos foram campeões. E o maior entusiasta era o meu pai. E o meu pai, né, ele era entusiasta do esporte, mas não sabia nadar. Mas ele tinha um poder de observação muito grande, ele tinha uma confiança nos filhos deles muito grande. Então, ele ia na competição, quando um adversário ganhava da gente, ele não admitia que ninguém fosse melhor do que a gente. Ele ganhou do meu filho porque está fazendo uma coisa diferente que o meu filho não está fazendo. E ficava observando. E olhava a técnica.
e passava muito dessa técnica. Então, meu primeiro técnico biomecânico foi meu pai. E isso chegou assim, e ele tinha um nível de observação tão grande que quando eu fui treinar em Indiana, com o Doc Councilman, que era o pai da biomecânica, né? E o Doc fazia um trabalho todo final de semana, ele filmava todo mundo e passava o vídeo, depois do treino de sábado tinha uma filmagem subaquática e passava o treino, e ele ficou encantado quando eu nadei. Ele falou que foi o nadador mais técnico que ele tinha visto, tanto que ele me deu uma bolsa. E ele queria saber onde que eu tinha aprendido. Quando eu falei para ele que era meu pai, que não era formado em educação física, que nem sabia nadar, ele não acreditou. Quando ele veio aqui em Belo Horizonte, ele fez questão de conhecer meu pai. Legal. E fora isso, né, eu tive muita sorte de poder nadar sempre, treinar sempre no Minas. Eu comecei a nadar, ao contrário do Ciro, comecei a nadar com 3 anos de idade. Aprendi a nadar com 3 anos de idade. Aos 5 já tive a minha primeira competição no Minas Tênis Clube. E o Minas sempre foi um celeiro muito grande de esportes. O Minas sempre teve uma vanguarda na frente de esporte. Então, desde aquela época, sempre apoiou muito o esporte, principalmente a natação. Eu falo que o Minas, hoje chama Minas Tênis Clube, mas em face ao número de atletas, de sócios que nadam no Minas, devia ser Minas Natação Clube. Né? É um clube que tem mais de 1000 filiados na natação hoje em dia. Então, assim, é uma força no esporte, né? Não só na natação, mas nos outros esportes também, mas principalmente na natação. Então, eu tive, assim, muita sorte de vir da família que eu vim, né? Meus irmãos, né, como eu falei, o Alexandre, que já é falecido, foi campeão mineiro. Aí depois veio o Rodrigo, também falecido, foi campeão mineiro, brasileiro e sul-americano. Depois veio o Ricardo, que chegou a ser campeão mundial estudantil. E eu, né, que fui campeão mineiro, brasileiro, medalha de bronze na Olimpíada. Depois parei 20 anos, voltei como master, aí fui eleito 3 vezes nadador master do mundo. Hoje tem 61 recordes mundiais de master batidos. Então, eu tive muita sorte nesse contexto, entendeu? E, como eu disse, meu grande talento, né, ao contrário do Ciro, foi porrada mesmo. Eu sempre baixava a cabeça, o que tinha que fazer era isso, então vamos embora. Já cheguei a treinar 3 treinos de 8.000 metros, 24.000 metros, era o treino de 5 às 7 da manhã, depois de 11 a 1. Tá maluco. E depois de 5 às 8 da noite, eu já com 29 anos, já querendo aposentar, nossa, pelo amor de Deus, não aguentava. Nossa, aquilo para mim foi barra, viu? Mas é isso aí, né? Cada um com a sua história, mas o importante, que o Ciro falou, é começar. Hoje eu tenho uma aluna minha, que é uma das alunas, que é a Laura Azevedo, né? Querida Laurinha, ela tem 102 anos, é a nadadora mais velha que nós temos hoje em dia, e ela começou a nadar com 76 anos de idade, gente. Ou seja, não tem hora para começar. A hora é agora, né? Você não pode esperar morrer para começar, só isso. Mas estando vivo, estando com saúde, ou mesmo não estando com saúde, já tendo condições de levantar e começar a praticar um esporte, que seja uma caminhada, tudo, tem que, né? No nosso caso, na água o quanto antes. O que fez essa senhora decidir começar a nadar? Muita porrada na vida, viu? Ela é uma senhora que ela já sofreu, já perdeu 2 filhos, ela passou por bons bocados, viu, coitada? Mas você vê o astral da mulher, a mulher é dinâmica. Nesse dia que ela fez 102 anos, então, a gente teve competição, ela recebeu, teve uma festa, ela recebeu todo mundo, dançou com todo mundo, depois competiu, depois não, é sensacional. Aí veio essa pandemia, ela tá ficou meio distante, né? Lógico, medo, né? Essa pandemia gerou medo em todo mundo, então ela está um pouquinho distante, mas ela deve voltar a nadar agora, tá? E até aproveita se você estiver me assistindo, Laurinha, um beijo grande, estamos aí, vamos voltar que a vida continua. Mas eu vejo até pela condição assim de você iniciar, né? E você fazer, eu acho que, por exemplo, o Master, ele tem muito o que eu sentia quando eu comecei a nadar, né? Por mais que eu tenha nadado muito pouco em relação a esses caras, né? Todos eles, de Jean, Jorge, eles estavam muito mais na minha frente, né? De treinamento do que eu. Eu entrei na família de 5 filhos, eram 5 irmãos. O mais velho tinha asma, e minha mãe, como não tinha como segurar nós dois irmãos desse, resolveu botar na natação para aprender. Eu só queria brincar na verdade, eu queria o grupo é que me levava, né? E aí isso foi me levando com muita, assim, determinação, né? Eu não treinei que nem ele, que nem eu olhava aquilo, se ele faz eu consigo, se ele pode eu posso, e assim fui. Hoje
eu estou ainda considerado o segundo nadador mais novo do Brasil, de todos os tempos, a ganhar medalha olímpica no Brasil. O Jorge Fernandes é o primeiro. O Ciro, entre nós quatro, talvez é o que tenha tido o maior talento para nadar. Inclusive, ele era o mais rápido, né, Ciro? Você, todos nós ali, foram mais rápido, né? Em 82 foi a melhor saída do mundo, né? Ou seja, eu tinha que sair melhor porque os atletas eram muito mais altos que eu. Então, eu tinha que ter a habilidade da saída, fazer uma saída totalmente diferente. Eu treinava, olhava, observava muito. Ou seja, você está falando do teu pai, Mattioli? Cara, é muito meu isso. Isso eu observo, hoje eu ensino, né? Eu sou personal de natação, ou seja, eu uso, não só, eu tenho outras atividades, mas aqueles que queiram aprender a nadar, falam comigo que eu sou profissional de educação física também, mas é pela observação do movimento, né? Ou seja, eu analiso aquele movimento, a biomecânica, o que é melhor para ele. E isso me trouxe para mim, ou seja, aprendi sozinho isso, com uma série de técnicas que eu fui criando, né, e para que eu pudesse melhorar. Mas, voltando à questão do envolvimento do esporte, ele está muito ligado às pessoas, né? Então, eu não gostava eu nunca gostei de nadar sozinho, nunca gostei. Então, eu nadava com alguém. Esse alguém ia acompanhar, não é porque eu queria ganhar, não, é porque era companhia. E a equipe me levava. A equipe sempre me fortalecia e vice-versa, né? Ou seja, por isso, um dos pontos fortes que nós tivemos na Olimpíada foi exatamente isso. A gente era ligado um com o outro, a gente falava um com o outro, a gente confidenciava o que tinha de dificuldade para a gente poder melhorar e o que poderia, no momento de uma chegada e outra da saída, para encaixar perfeitamente. Então, era um ponto que eu falava com o Mattioli, olhava o tempo todo ele para que eu não pudesse falhar na saída, né? Ou seja, na hora do revezamento. E da vice-versa ele fazia também com o Jorge, né? O Jorge Fernandes. Então, tudo isso é um conjunto, muito. Sim. Isso a gente teve uma vantagem enorme. E que não é o que a facilidade hoje estaria muito melhor, mas assim, a questão é que você conseguia conciliar esse tipo de relacionamento. E falando em relação ao Master e outros esportes, né, mas vamos falar o Master quando a gente foi para o esporte, e aí eu falo do Marcos Mattioli. Quando eu fui para voltar a nadar, eu fui voltando, eu fiz triatlo, eu fiz jiu-jitsu, eu fiz um monte de esporte, fui competitivo o tempo todo. E eu machuquei minha mão no jiu-jitsu e eu tinha que nadar. Nesse momento eu comecei a nadar e comecei a treinar na academia da praia, era uma academia aqui na Barra, a piscina de 25, aquecida, então não tinha problema de água fria. Mas a equipe era legal, ou seja, era um grupo bacana. E não é porque eu tinha maior evidência na natação, é porque tinha aquele movimento que todo mundo fazia parte dele, o revezamento que você participa do Master, com homem, mulher, ou com o mais velho, o mais novo, cada um faz a sua parte da melhor forma possível. E a partir daquele momento eu comecei a encorajar as pessoas que eu precisava daquele melhor dela, e eu entregar o meu melhor. Não ficar achando que eu sou o salvador da pátria, né? Então tudo isso traz um benefício. A partir disso, de eventos, quando você tem em competições, você reencontra as pessoas, você faz uma sociabilização muito bacana, né? Você encontra as pessoas, você acredita que as pessoas estão competindo, está treinando, quer encontrar, quer melhorar. Tem muita gente que treina que nem garoto, né? Mas não é a finalidade, né? Ele é um cara desse. Eu fui nisso. Tanto é que eu comecei a bater recorde mundial porque assim, eu tinha que ter um objetivo, né? Por mais que eu nadasse, eu tinha que ter um objetivo. Então eu falei, eu comecei a olhar, a fazer conta no recorde mundial. Aí quando eu fui ver o recorde mundial, eu falei, eu acho que dá para bater. Eu acho que eu vou bater um. Eu bati uns 4 logo de uma vez só. A partir disso, eu tive uma competição no Maracanã, que esse cara apareceu lá com acho que foi o Jorge, o Dijan e ele, apareceram nessa competição internacional de Master, ali no Júlio Delamare. Esse cara estava gordo, estava lá meio largado, meio desanimado. Eu falei, volta a nadar, cara. Tu nada pra caramba e tal. A partir desse momento, não estou errado não, né? A partir desse momento, esse cara começou a nadar. 32 quilos mais gordo, deprimido. Ele estava muito gordo e preguiçoso. Eu não sou bonito, imagina gordinho. Nossa Senhora. Não, esse cara começou a treinar. Gordinho não, gordo pra cacete.
E começou a aparecer, porque a gente tem, quando a gente tem um nível muito alto, né, a gente se cobra, né? E as pessoas Sim, estão doidas para te ganhar. Eu sim. não me importo. Eu não tenho. Ganhou, legal, bacana e tal. Você, deixa eu fazer uma pergunta. Essa história de se cobrar, né? É, uma coisa é você se cobrar e a coisa, os outros te cobram também. Quando você, por exemplo, quando vocês começaram a nadar no Master, vocês sentiram esse tipo de cobrança da parte das pessoas por uma performance? Não, não. Pelo menos eu cobrava mais do que as outras pessoas, porque eu queria a perfeição, né? Ou seja, eu tinha que ter um lado melhor. Não que eu quisesse ganhar tudo, né? Eu tinha um objetivo de tempo, né? Isso, e os revezamentos que às vezes eu queria ganhar, porque eu queria que as pessoas participassem do revezamento. Lógico que todo mundo queria um medalhista olímpico junto Mas a gente perdia às vezes. Não tinha o porquê de ser o vitorioso, porque tem um medalhista olímpico, ou dois que seja. Alguém pode ser melhor que a gente, né? No meu Esse é um caso, ponto. mas antes de falar isso aí, eu queria só voltar um pouquinho. Eu também sou personal, que nem o Ciro, e eu acho que a gente tem o dever de passar para as gerações o que a gente aprendeu. Então, eu vejo muito isso, Exatamente. de você passar a nossa experiência, que não é pequena. Realmente, a bagagem que tanto eu como o Ciro estamos é muito grande. E o que o Ciro falou, o negócio de a gente treinar, sair de revezamento, nós treinamos até a exaustão. E se você lembrar que Arquimedes falava que excelência, né, somos o que repetidamente fazemos. Né? A excelência é um ato, não é um fato. E isso você tem que buscar sempre. Né? E ainda mais um esporte que é em movimento, que é a natação. Mas no meu caso, a maior cobrança, quando eu voltei a nadar o Master, e o Ciro lembrou muito bem, eu estava 32 quilos mais gordo, né? E tinha 20 anos que eu não nadava. Aí me encheram tanto para vou nadar. Aí eu resolvi, fiz um. Eu tinha um campeonato mineiro para nadar, né? Daí a 4 meses. E eu falei, bom, fiz inscrições em umas provas e fiz uma prova de 400 metros. Eu vou nadar prova longa para treinar. É E doido. isso eu fui procrastinando. Aí uma semana antes da competição eu resolvi nadar. Né? Eu falo que eu errei o polimento, que eu treinei 3 dias e poli 2, devia ter polido o tempo. E, cara, eu tomei um pau de um cara, mas o cara deu um pau tão grande em mim que eu passei os 200 metros assim, até que bem. Passei com 2,30 e voltei tipo para 5 minutos. E o cara subiu no ponto, bateu, ganhei do Matheus, fez um escarcel. Eu olhei e falei assim, aham, tá bom, viu? Então aí eu comecei a pegar Aí pesado. mexeu, né? Aí investiu no brilho. Pera, tivesse ganhado, tá batendo, mas o cara fez um escarcel tão grande, eu fiquei tão assim, tipo, injuriado, envergonhado e puto, que eu falei assim, não, agora nós vamos conversar sério sobre isso. Aí eu voltei a treinar e eu treino muito como criança, muito como menino, muito eu me exijo muito no treino, porque eu sou meio adicto em adrenalina, em noradrenalina, eu realmente eu preciso desse choque. Eu falo que é meu remédio, meu Lexotan. Se eu não nadar, eu fico Dopamina, né? deprimido. Dopamina, exatamente. Eu falo que nadar é bom, mas quando acaba é melhor ainda. Porque a sensação, o bem-estar que vem da dopamina, da noradrenalina é muito grande. Então, eu preciso disso. E só Você, nadar para mim não satisfaz. nenhum de vocês dois fez, por exemplo, esporte coletivo? Sempre Hum, esporte individual. Futebol, mas eu era o goleiro, de tão ruim que eu era. Então, Não, eu já joguei. Uma das coisas mais difíceis para mim, mas eu joguei vôlei na praia, brincando e tal, mas que eu gostava. Meu objetivo era ser jogador de basquete, quando eu via no Maracanãzinho. O vôlei, depois que apareceu na natação, ele não apareceu antes para mim, não. Mas uma das coisas que eu entrei, e hoje eu participo muito, né? Ou seja, o tênis, né? Eu sempre gostava de jogar individual, porque eu sabia que eu podia errar. Então, a culpa era minha, eu não podia, eu não culpava os outros, nunca culpo os outros, né? Eu sempre encorajo as pessoas de fazer, porque as pessoas não acreditam no potencial que elas têm. Isso a gente tem, nós dois temos uma experiência muito grande, porque passamos muitos problemas e muitas facilidades, né? Então, atingimos pontos assim ao extremo. Então, é muito fácil da gente conseguir passar para essas pessoas a forma do que é encarar qualquer tipo de desafio, não acreditar que a primeira competição vai querer ganhar, não vai ter um ponto assim, vou
eu vou treinar porque eu vou fazer, que eu vou ganhar fulano. Não, cara, faz o seu melhor que você consegue fazer. E aos poucos isso vai graduando no teu desenvolvimento. Isso a gente tem uma facilidade, não só a parte técnica, que é muito apurada, mas tem o fato da parte psicológica, a gente consegue passar, porque a gente não tinha esse aproveitamento, né? Então, tudo isso trazia esse ponto. Hoje, como, por exemplo, no tênis, eu fazia dupla, nossa, eu ficava desesperado, porque quando eu errava, eu me sentia muito culpado, mesmo jogando bem. E o beach tênis hoje, que eu estou aprendendo bem, né, eu digo, é isso, ou seja, é diferente, então eu tenho que aprender exatamente a técnica para poder fazer correto, porque eu dependo da outra pessoa. Então, quando a pessoa fala, eu escuto, né? Eu vou. Ninguém. Quando eu entro, eu não falo quem eu sou, não falo o que eu fiz, depois que ele descobre quem sou eu. Mas isso não intimida ninguém, não. Eu acho que é um ponto diferente quando você depende de alguém, né? E o próprio revezamento ele pode ser considerado dessa forma. A grande vitória do esporte, né, é que ela é pessoal, né? Cada um vence o seu limite, vence as suas limitações, e eu acho que isso, o Master, é fenomenal. Eu acho que não é à toa que a natação Master é um dos esportes que mais cresce no mundo. Hoje, uma competição de Master, hoje o Mundial de Master, você está falando aí de 10 mil atletas, é coisa louca, é muita gente, mas você põe de família e tudo mais. E a filosofia do Master é muito legal. Quando eu comecei a nadar Master, eu não entendia. Eu via as pessoas, pelo menos as pessoas mais idosas, elas ganhavam uma medalha, elas portentavam a medalha a competição inteira. E nadador de elite parece ter alergia à medalha. E põe no pescoço, parece que aquele negócio que começa a queimar, já quer tirar, tirou a foto, já tirou, e tudo mais, e aguardou no bolso, tem vergonha da medalha. Já o nadador de Master, não. Ele sente orgulho daquilo. Aí depois que eu fui entender muita filosofia, que muitos começaram a nadar ali com 70 anos, 75, e cara, não tem o maior preconceito. Você pode ser negro, você pode ser índio, você pode ser homossexual, mas o maior preconceito não é com o velho. Ninguém acolhe velho. Velho é relegado. Entendeu? O maior preconceito hoje na sociedade é com o velho. O velho, você trata bem tudo mais, mas você pode reparar, é discriminado. Então a pessoa muitas vezes fica, essas pessoas ficam relegadas. Qual que era o ponto alto de um senhor de 80 anos? É um jantarzinho na família, onde os netos vêm e tudo mais, fala, e vai embora. E o cara fica lá praticamente no esquecimento. Aí ele começa a nadar, começa a se envolver, começa a competir, começa a se sentir jovem de novo, começa a interagir. Para de tomar remédios. Começa a se sentir útil de novo. Aí, cara, ele põe aquela medalha com o maior orgulho, começa a viajar para lá, para cá, sem dar satisfação para filho, para neto, para onde que tá. Então aquilo é uma pílula da juventude pro cara. De novo, reintegra a pessoa à sociedade. Então por isso que eu entendo hoje que você põe a medalha e fica, e o cara fica com um orgulho tremendo, e tem que ter mesmo, porque é uma vitória pessoal muito grande. O nosso maior, e é um inimigo comum, todos vamos enfrentar isso, que é o tempo, que é o envelhecer. Saber envelhecer com saúde, com dignidade e com entrosamento, engajamento social, é a chave de tudo. E isso o esporte Master dá, principalmente a natação, que é um esporte de baixíssimo impacto. Você aprendeu a nadar, você pode competir o Master, cara, você não vai machucar. Já no vôlei, é difícil, é contato, pode cair, pode machucar, pode quebrar. Então ele já é mais limitante. Natação não. Então ele é tudo isso. Então, assim, para mim, eu acho que assim, eu sou fã demais da natação Master, eu aconselho todos a nadarem e se possível, entrarem na competição. Porque realmente aquela mosquinha azul vai morder e vai ficar pro resto da vida. Olha, o Mattioli, eu abri essa empresa voltada para Master, sabe? Porque justamente esse preconceito que eles chamam hoje de etarismo. E esse etarismo existe dentro das empresas e também nos esportes, na vida social. E fora deles, na vida social mesmo do dia a dia, sabe? É muito triste isso. É um preconceito disfarçado com respeito, né? O velho não quer respeito, não, o velho quer inclusão, pô.
E você chamar do senhor, e eu, não, pô, vamos incluir, vamos chamar ele para conversa, vamos escutar o que tem para falar, vamos aprender com a experiência, entendeu? Vamos deixar ele errar também, vamos rir, cada um, e é por aí. É inclusão social. Você não é sabe, excluir. tem estudos que comprovaram, estudos acadêmicos que eu estou falando, que comprovaram que um dos motivos de uma boa longevidade com qualidade de vida é justamente essa sociabilização que as pessoas têm. Então, os esportes proporcionam isso, e eu vejo, e eu acho que a natação, ela tem um quê diferente, sabe, Mattioli, que é o seguinte, você vai para a piscina e você está confinado, né, confinado entre aspas, naquele local. Então, você espera até a próxima prova, daí você espera se você ganhou uma medalhinha para ir pegar a medalhinha. Quer dizer, quando você demora, e aí você confraterniza. O dia inteiro ali, né? E, obrigatoriamente, você tem que sociabilizar, você tem que falar com as pessoas, você vai bater papo, você, olha minha bolsa aqui, ó, você filma aí o que eu tô... Quer dizer, existe esse entrosamento, essa troca de como é que eu posso dizer, de carinho, vamos dizer assim, de atenção, né? Coisa, por exemplo, que eu faço águas abertas e eu não sinto isso, porque a pessoa chega, tá na praia... toca o negócio, sai nadando, quando a gente volta, espera o resultado e vai todo mundo embora. Vai embora. É. Entende? Então, essa sociabilização, comprovadamente, ela é um motivo muito grande de longevidade com qualidade de vida. A outra coisa que eu acho linda na natação, né, é que você vê todo mundo de maiô. Então, você não sabe se o cara é rico, se o cara é pobre, se o cara é engenheiro, se o cara é ignorante, se o cara é isso, ninguém sabe nada. E mais... E o dinheiro não vai te fazer nadar mais rápido, não. Elas são assumidas, porque com a idade você tem estria, você tem calo, você tem sei lá o quê, um monte de problema físico, né? Que a própria velhice causa. Sim. E que as pessoas não estão nem aí. O propósito é competir, nadar, sabe, sociabilizar. Então eu acho isso assim fora de série, sabe, formidável. Eu acho que Deus, na sua infinita sabedoria, né, nos fez ficar cada dia mais cegos, exatamente para não ver dessas bobagens, né, que o tempo, nada mais do tempo, né? E eu acho que é incrível, né? Eu tive a competição agora, vindo um Pan-Americano na Colômbia, onde a Nora Correia nadou, né? E assim, a mulher nadar 200 borboletas. 200 borboletas. E depois, no finalzinho, ela com 98 anos que ela está, né? 96, 98. Ser aplaudida de pé, aquilo é muito legal. Onde ela passava, ela era celebridade. E eu morrendo de medo das borboletas, é uma prova que assusta, né? Nossa Senhora. Quando eu vi ela nadando, eu falei, sério, nadou 200 borboletas, terminou, para, deixa de ser. Vamos embora, vamos dar essa prova aí. Quer dizer, é incentivo até pra gente, até pra mim. Sério, eu tava assim. Porque eu, em Budapeste, eu passei mal nadando nas borboletas e parei. A partir disso, fiz uma porção de exame, queria me operar lá e tudo mais, de falar que eu tinha tido um infarto do miocárdio, mas depois foi ver que nada disso, foi só uma arritmia, e depois fiz uma série de exames e tudo mais. Mas o fato é que eu tive que parar, porque se eu desse mais uma abraçada, eu falei assim, mais uma abraçada você morre. Então eu parei. E fui ver e tal, foi uma confusão, né? Mas depois de 3 anos de exames aí e que não deram nada, graças a Deus, eu continuei, né, a vida que segue, mas toda vez que eu vou nadar as borboletas, acabou aqui aí. Então, assim, eu fico com medo. E para mim, quando eu vejo ela terminando a prova, eu falo, meu filho, vamos lá, rapaz, seja homem, rapaz. Então, assim, é incentivo até para mim, que sou um cara já descolado. Imagina para quem não é, para quem está começando e tudo mais. Então, é realmente um exemplo. E o carinho que ela é recebida, e ela assim, e ela se sente menina, você vê que ela fica numa felicidade. Esse é o respeito que eu acho que o idoso tem que ter. Um respeito inclusivo, participativo, de chamar para junto, de perguntar como é que é e tudo mais e tal. Isso que o Master, principalmente a natação Master, proporciona. Entendeu? Então, assim, agora mesmo, o senhor bateu o recorde mundial no 1.500 metros livre, com 102 anos, né? Pô, pelo amor de Deus, assim, você fala assim, não, o que é isso? É de se aplaudir. É a vitória contra o nosso maior inimigo, que é o tempo.
Esse que nós temos Exatamente, que é isso que bater. eu sempre falei Né? desde o Então, início, a gente fazer o melhor, né? Mas eu assisti esse cara aí, porque quando eu estava iniciando minhas competições, eu vi, não me lembro se foi em São Paulo, Minas, eu vi esse cara pagar numa prova de 1.500, pagar na piscina, que foi impressionante. Tô errado, sim. não? Hein? Eu não sei, nem me lembro qual é o ano que foi, eu estava iniciando as competições, mas estamos falando lá, como garoto, né? Nossa, o cara pagou, e caiu, acho que foi teu irmão que pulou na piscina, alguém Ah, ele estava não, nadando que nem um trem, isso foi o 1500 disparado. mesmo. Isso foi lá no. Eu Isso, apertei demais o meu óculos, eu era muito novo. isso. Isso foi na piscina lá em São Paulo. Eu apertei muito o Porque é óculos, né? Eu estava com 25, muito medo do porque é negócio. 25. Eu estava indo para bater recorde sul-americano, nos 1500, e passei bem. Aí comecei a ficar tonto, no final não sabia onde que eu estava, para onde que eu ia. Aí comecei a contar. Eu cheguei 100 metros atrás do último. E não parava, tipo aquela mulher que ficou na Olimpíada que foi. Aí quando eu bati a mão, eu desmaiei. Minha mãe, coitada, na arquibancada sofreu horrores. Mas foi exatamente porque eu comprimi muito o óculos aqui, o pulso vai baixando, vai baixando, vai baixando. Você vai perdendo a oxigenação e vai ficando tonto. E eu só falei, não, vou terminar, né? A força de vontade maior do que o bom senso. Eu falei, vou terminar, e esse realmente foi porque a punk. gente fica condicionado a isso, a vencer os nossos limites, né? Que a gente sabe Exatamente. é possível. Eu sempre faço a comparação de que Desistir jamais. jamais, porque você, por exemplo, se você tiver, vou dar uma Aprendi, você nadadinha viu, né? aqui Lá em lá. Budapeste eu parei. Eu falei, aqui não, vou parar, não vou morrer não. Mas assim, você 60 bota anos alguém para depois eu aprendi a nadar, lição. bota para nadar uma pessoa assim, nada do teu melhor aí, nada do teu melhor. Agora você pega um jacaré, bota na piscina, ele vai nadar muito mais. Sim, A gente cria uma emoção, porque a gente guarda um pouco da energia para preservar o corpo da gente. Mas o atleta, a gente consegue, tanto quando entra no alto rendimento, começa a entender isso, mesmo que seja master, ele começa a perceber que ele pode ir um pouquinho mais, que ele não vai afetar tanto, e não apaga, não. Ou seja, principalmente que você, não só quando você passa a fazer uma atividade esportiva, seja ela qual for, seja natação, sei lá, tênis, o vôlei, que seja, aquilo você tem que começar, você começa automaticamente a se preocupar com a tua alimentação, com o teu sono, você começa a dormir melhor, você começa a falar com as pessoas mais, você começa a ter história para contar. Tudo isso faz bem à nossa cabeça. E aí você começa a entender que aquilo vai se fazendo bem e vai atingindo os limites. A gente já chegou nos limites altos. Ele faz, sim. eu já fiz, a gente passa a barreira. Né? Esse é o ponto. E outra coisa que eu acho que, assim... Que falta para o Master, para o atleta Master em geral? O que falta? Eu acho que, assim, falta mais, agora, um pouquinho mais de estrutura em termos de competição, que nós vamos conseguir agora com essa verba do esporte, no incentivo do esporte, aí as associações vão ter mais dinheiro e com isso vão ter mais condições de estruturar melhor a sua competição, que já são muito bem estruturadas, e principalmente de divulgação, em você poder fazer um trabalho de clínica de natação entre as competições. Acho que seria muito interessante isso, você ter oportunidade de numa competição de massa, chamar aí o Ciro, chamar o Jorge, chamar o Djan, chamar o Pradinho, né, para dar uma palestra, para vivenciar, para interagir mais, e chamar também, principalmente, chamar os nadadores que estão em expoente, por exemplo, um chefe, para ir numa competição, prestigiar uma competição de massa. Acho que seria muito interessante você usar um pouco dessa verba para isso, você ter essa interação ainda do novo, né, com o velho, entre aspas, né? Porque eu acho que das maiores vantagens da natação, acho que uma coisa que eu acho que a natação tem em vantagem em qualquer outro esporte, são os nadadores. Nós somos realmente, eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte disso, nós somos um grupo de pessoas muito especiais. Não sei se é por causa do tempo que a gente passa nadando, e aí dá para você refletir muito na vida, e aquilo, apesar de ser um esporte solitário, é também um esporte muito social. Então a gente cria uma visão de mundo muito, muito interessante e uma amizade muito forte. Eu vejo que todas as minhas maiores conquistas não são as medalhas que eu ganhei. Todas as medalhas, inclusive a olímpica, né, ela está guardada no armário, em algum lugar, né?
mas as amizades que eu conquistei nesse tempo todo, essas sim, tá vendo? Estão de pendurada aí. Né? Mas as amizades, sim, essas medalhas eu não carrego elas comigo no peito. Elas ficam guardadas, que nem a do Cio tá lá, bem moldurada lá. Mas as amizades que a gente conseguiu ao longo desses tempos aí, elas sim, eu carrego aqui do lado do meu peito o tempo todo, e o tempo todo, né, elas me lembram de ser uma pessoa melhor, e o tempo todo elas me interagem, elas me fazem sentir uma pessoa melhor. Então, acho que a grande vantagem, que eu não vejo muito isso nos outros esportes, é a interação entre os nadadores. Né? Quando você encontra um nadador, que é um mesmo que tem muito tempo, aquilo é uma alegria muito grande, é um zoa o outro e vai e brinca. E quando você treina junto, parece que eu já, ao contrário do Ciro, já sou meio lobo solitário, eu treino muito sozinho, porque é difícil alguém me acompanhar em treinamento. Então eu tenho que treinar ou com gente mais jovem, e também por causa de horário, é muito corrido. Mas quando a gente tem a oportunidade de treinar junto, aquilo é uma alegria tão grande que você nem sente. Que um brincando com o outro, um compartilhando momentos tão bons, tão experiências tão legais. Então isso é muito rejuvenescedor e é muito positivo. Né? Então eu acho assim, eu sou muito suspeito a falar. Se você não está nadando, eu sugiro que você comece a nadar imediatamente, procure uma escolinha, comece a nadar, que você será muito bem-vindo, muito bem acolhido. Você vai ver que essa raça de nadadores é uma racinha que um usou o outro, mas é tudo gente de bem, do coração muito grande e muito acolhedora. Eu vou complementar rapidinho aqui, agora até o tempo, não sei como é que tá, mas assim, primeiro, esse pessoal que fala que contar ladrilho, não é contar ladrilho. Não existe esse negócio de contar ladrilho. A gente é o tempo, a gente considera pelo tempo, a experiência, a parceria, né, de treinamento, o desafio que você tem ali no próprio treino. E aí eu estou vendo uma pergunta aqui, a última, não acompanhei todos aqui, do José Vitor perguntando: o atleta master se preocupa mais do que o atleta jovem? Cara, eu não acredito que não, né? Porque o Master, o que acontece com o Master? Muitos atletas que nadaram com a gente, que não tiveram a cabeça para continuar, eles pararam. Pararam até por seguir uma carreira fazendo faculdade, ou sei lá, qualquer coisa nesse sentido, mas muito específica, achando que não ia ter condição de melhorar. E esses caras voltam a nadar que nem um louco para poder recuperar aquilo perdido. Aqueles que nunca nadaram, aqueles que começar a nadar hoje com 40, 50 anos, cara, vai nadar, que você vai se satisfazer, vai ficar super bem, é uma coisa muito rápida e que você consegue absorver todo aquele passado que você não acreditava. Mas eu não sei nadar, os outros nadam melhor. Não importa, você vai conseguir chegar num ponto. Apenas tem que ter alguma orientação que possa te dar esse prazer, não é maçante, né? Não é nada treinamento louco, mas que você participe das competições. Isso traz com que você tenha interesse, seja qual for o esporte, mas que você participe disso. Você é capaz, você pode. Então, você acreditar em você mais de qualquer um, que eu sempre falo. E complementando o tiro, tudo é expectativa, né? A preocupação vem da sua expectativa. Se você tem uma expectativa grande naquela prova, você vai ficar preocupado. Tudo que ele é importante, ele traz uma preocupação. Então, se você entra na competição, né, qualquer que seja, até uma competição de alto nível, onde você não está preparado para aquela competição, por exemplo, muitas vezes a gente treinava competição que a gente era no meio do treinamento. Então, a gente ia como treino. Então, a gente não gerava preocupação. Mas quando era uma preocupação onde você tinha que dar um tempo para classificar para a competição, para classificar para um índice olímpico, ou mesmo na Olimpíada, aquilo, né, a expectativa é muito grande, então gera uma preocupação muito grande. Agora, a mesma coisa no Master. Se você está treinado para o Master para dar o seu melhor, tá, e treinou, empenhou, que treinou, né, porque os treinamentos não dá para dolar a pílula. Tá? Não é. Se você vai treinar uma coisa competitiva, você vai sofrer, você vai ter que ter disciplina mais do que motivação. E o tal da motivação é uma falácia muito grande. Se eu esperasse toda vez que eu estiver motivado para treinar, você acha que a gente acorda 4 horas da manhã motivadão para nadar? Eu vou nadar hoje. Muitas vezes pegar água fria. Eu estou feliz, mas eu vou nadar. Vou deixar meu fígado ali na piscina. Não, é disciplina. Outra coisa que é muito bacana no Master é que as pessoas que vão envelhecendo, à medida que vão envelhecendo, você pode reparar que as pessoas vivem muito no passado. No meu tempo, porque eu tinha aquilo. Porque uma vez eu fui assim. Porque eu fiz aquilo, né? E o que eu acho formidável nos esportes master é que a gente sempre está olhando para frente, para o futuro. Exatamente. A medalha
você ganhou, ela já ficou lá para trás. Né? E É. aí você começa a criar novas expectativas, novos objetivos, né? E você está sempre olhando para frente. Isso eu acho fundamental na vida de qualquer pessoa a partir assim dos 50, 60 anos. Nossa, é formidável. E a integração, porque as pessoas acham que master é a partir de 50, 60 anos, elas esquecem que master já é 25. Aliás, esse conceito eu acho que Tem o vai... pré-master. Tem pré-master que é 20, né? Tem Então, pré-master que é 20. e aí, então, entre os jovens, os meia-idade, os mais idosos, é espetacular. Mas assim, é bom falar sobre isso, sobre para que as pessoas que não conhecem, o Master não é que o cara de 25 anos vai nadar com o cara de 50, sempre tem Não, diferença de 5 anos. Então eu nunca vou nadar com uma pessoa de 90 anos. Então eu vou nadar com aquela faixa de idade, né? Então você vai estar sempre dentro. E tem a fase, né, de você passar. Tudo isso é a questão da pessoa não se importar. Eu estou nadando com o meu grupo, né? E meu grupo eu sou capaz. Isso traz benefícios. Sobretudo, é sempre bom ter um profissional de educação física, um profissional que saiba fazer, ou seja, dar o treinamento. E ele é uma peça fundamental, não só pela técnica, pela orientação, mas de agregar, fazer um grupo. Né? Aí tem um grupo de aniversariante do mês, então você vai começar a criar uma família, é o que a gente sempre fez nas competições. A gente era super rivais, né? O Jorge Fernandes, por exemplo, era o maior rival meu na velocidade. A gente nadou no Tijuca, depois nos separamos, ele foi para o Flamengo, eu fui para o Fluminense, depois para o Vasco, mas somos irmãos, ou seja, somos amigos mesmo, fechados mesmo, como se fossem amigos de sangue. Então isso traz um benefício que só o esporte vai apresentar para quem entrar E nele. Né? assim, eu gosto muito de ficar pensando na vida quando eu estou nadando, quando estou fazendo série, né? E uma coisa que eu aprendi, discordando um pouquinho da Vera, é o seguinte: a vida a gente tem três momentos, no passado, o presente e o futuro. Né? O presente demora 10 segundos e já vira memória. Né? Então já é quase um passado. O futuro a Deus pertence. Então a gente realmente só tem o presente. Mas a gente vive das memórias passadas. Essas, assim, são bem interessantes. Né? E você pode reparar que você custa a lembrar as coisas boas, as coisas ruins marcam. Então, uma coisa que eu aprendi, quando uma coisa está boa, você para pensar, vive bem aquele momento, bem legal, para você lembrar ela, tá? Com muita facilidade. Muitas vezes, então, eu lembro muito, né, uma coisa que sempre me dá muita satisfação, uma coisa que está sempre viva na minha memória, que sempre me dá um júbilo muito grande, é lembrar do pódio olímpico, quando estava eu, Ciro, Jorge e Djão, olhava para cada do outro, chora não, vendo aquela bandeira do Brasil subir ali, muito ser brasileiro. Nossa, todo mundo olhando para a gente assim, de onde que surgiu esse quarteto fantástico? Aí um olhava para cada... E eu vejo na imagem a felicidade, aquela vontade de chorar. Então, que me marcou muito que eu olhava. Eu lembro que eu fiquei olhando para o ginásio inteiro, olhava a bandeira, olhava um para... Então, eu fiz questão daquele momento ficar bem marcado na minha memória. Né? E eu penso, gente, viva o presente, entendeu? Treino é duro, entendeu? Mas viver aquilo, sabendo que aquilo você está galgando para você chegar lá na frente, que amanhã a gente não sabe se vai estar aqui. Então é importante você viver o agora, você se comprometer com o hoje, entendeu? Falar o que tem que falar. Se você ama sua esposa, fala que ama, que gosta, abraça, não se furte de um abraço, não se furte de beijar, de se integrar, de falar bobagem, de viver o hoje, tá? Assim, você não pode ficar restrito achando que amanhã você vai fazer isso amanhã, que não vai, mas a gente sabe que você vai estar aqui, entendeu? Deixa que o amanhã seja uma consequência do hoje, do que você fez hoje, né? Outro ponto importante é o pertencimento, tá? Quando a gente faz as competições, a gente representa não só a nossa família, não só o nosso clube, não só o nosso estado e assim vai. É o exemplo da natação. Eu sempre morei, a maioria meu tempo de vida, sempre morei no Rio de Janeiro, né? Todo mundo achava, dos 5 filhos, todos os outros irmãos são cariocas. Eu não sou carioca, eu sou paranaense. Eu nasci em União da Vitória, no Paraná, uma cidade pequenininha, onde meu pai foi servir, depois se tornou comandante.
Mas ninguém conhecia essa cidade no esporte. E começaram a apresentar. Então você vai apresentar o teu clube, a tua academia, a tua família. As pessoas querem conhecer quando você, principalmente no marketing, pô, quem é tua família, se tem filho, tem neto e tal. Assim vai. Principalmente quem tem mais idade, eles vão, os netos é que vão. Os garotos pequenos, sobrinhos que vão lá para ver, eu quero ver o meu tio, eu quero ver o meu pai, mas na verdade, às vezes até o avô, é uma coisa tão fora de série, eles ficam encantados. Né? A gente está acostumado com isso, mas o marketing tem esse tipo de benefício também. Sim, é verdade, porque, aliás, isso é um gatilho fantástico para incentivar o esporte, sabe? Para as crianças, inclusive, né? Fazer com que elas participem, elas vão torcer para o pai, para a mãe, eu acho até que uma competição deveria até ter uma integração maior, uma competição ao lado para a criança. Então, eles estão vendo os pais ou os avós nadando, torcendo, ganhando medalha, e depois o contrário, vai lá. Sabe que fizeram isso em Águas Abertas lá em São Sebastião? E eu achei assim lindo, porque as crianças ficaram lá na praia torcendo pelo pai, pela mãe, pela avó, pelo avô, pelo tio, sei lá quem, mas depois houve uma competição para a criançada de corrida, a pé, de bike, ou até de 200 metros, sabe? Nossa, e aí quando você cria essa integração familiar, que é essencial, você começa a estabelecer um vínculo entre os avós, os pais, os filhos, os tios, esportivo, que é levado para dentro de casa. E aí você começa a ter uma, digamos assim, uma cultura, né, esportiva dentro de casa. Vai se falar do próximo campeonato que vai ter, então vai todo mundo junto. Isso é formidável, isso cria um elo familiar. Eu tive até um insight agora, que a gente podia até fazer uns revezamentos familiares. Entendeu? Neto, pai, a mãe e o avô. Ia ser bem interessante um negócio desse. É possível de fazer. Você que está mexendo nessa área de master aí, é uma boa ideia. Começar a levar essa ideia para o Carlão lá, começar a fazer umas competições de até familiar, um revezamento familiar. Ia ser bem interessante um negócio desse. Eu vou colocar uma coisa importante também pelo esporte, né? Principalmente na natação. A diferença da pessoa que faz esporte e a pessoa que nunca fez esporte. É verdade. O empresário, aquele profissional colaborador, não importa qual nível que seja, ele é diferente, ele se torna diferente, ele passa a integrar na equipe também dentro do trabalho, ou seja, ele participa mais na empresa, começa a entender um pouco mais a empresa, e os próprios headhunters, ele começa a buscar pessoas que fazem esse esporte. Então, não só hoje tem o vício, na verdade não é bem vício, né? A moda, vamos considerar assim, que os CEOs fazem o triatlo, né? Ou seja, eles treinam. Como é que o cara consegue trabalhar tanto, treinar? Porque ali ele está não só descarregando uma energia ali que não é boa, né? Ele está botando para fora, mas ele traz uma energia positiva para a empresa, né? Entendendo as dificuldades das pessoas e abraçando todos os profissionais. Esses profissionais olhando como é que você está bem, tá, como é que é, vamos para cima, quer dizer, entender o que é um trabalho em equipe. Isso as empresas, quando interpretam dessa forma, vê totalmente diferente quem já fez esporte, quem não fez esporte. A natação tem outro benefício também, que você traz uma segurança muito grande, não precisa só nadar na praia, mas assim, seja no mar, no lago, você tem uma segurança. Por exemplo, a própria resiliência, né? E o autoconhecimento, né, gente? O esporte traz um autoconhecimento danado. Lá é um challenge, sabe? Aquilo pode ser ultrapassado, né? Sim. Então, a visão das coisas, eu acho que se torna diferente e você carrega isso para o trabalho, para a família, para a sociedade. Eu acho bacana. Eu acho que nada te dá maior autoconhecimento que o esporte. E você aprende a assumir os seus erros, né? Você não para de
de colocar a culpa nos outros, né? Que é o que isso é muito importante na empresa. Velho, eu errei aqui, a culpa é minha. Né? Não buscar culpado, mas buscar soluções. Você está constantemente brigando com você no esporte, quando você busca um resultado, em melhorar, e onde que eu errei, onde que eu posso melhorar. E isso, quando você traz para a empresa, é extremamente benéfico, só tem a ganhar. Quando você leva esse espírito, peraí, eu errei aqui, eu tenho que melhorar isso para atingir aquele resultado. Né? E o exemplo é você mesmo. Nada motiva mais que o exemplo. Né? Então, o esporte te dá isso, o autoconhecimento, e você parar de buscar culpados para o seu erro, principalmente o esporte individual. Você sabe onde que você errou e o que você tem que fazer para melhorar. E isso, quando você leva isso para a empresa, é sucesso garantido. Lina. Não, sim, não tenho dúvida. A gente também olha também outras pessoas. Vitimismo. Eu acho que não só como o Mattioli falou, mas assim a questão de a humildade de você pedir ajuda. Olha, pô, posso ajuda? Como é que você fez isso? Ou seja, buscar como é que ele melhorou da mesma forma que o pai dele fez com ele, né? E eu olhava muito. Eu já olhei competições internacionais que a pessoa não percebia. Eu entrava debaixo d'água e ficava olhando como é que o cara estava fazendo a braçada, porque eu tinha que observar visualmente e trazer para mim para eu fazer igual, né? Então, é o exemplo do Match Beyond, que foi uma competição que é a competição entre os continentes. Eu fui selecionado para ir e até por infelicidade fiquei doente, que foi no Japão, mas fiquei resfriado e no último dia eu tive que ver esse cara nadando, que era o primeira Copa Fina de natação. E eu fui lá embaixo, olhei para ele, aí quando eu cheguei, na primeira coisa que cheguei na piscina, eu falei, vou tentar fazer igual. E fiz, ou seja, mudou completamente, né? Então a gente saber observar e ter esse tipo de benefício. Mas tem tanta gente aí entrando, participando. Estou vendo aqui um empresário aqui que dá maior força. O Eloy está aqui presente. Tem uma galera. Tipo, entrou a Adriana Grace, entrou. Pô, tem uma galera aqui que entrou aqui que eu estou só vendo, não consigo acompanhar. Mas legal porque são pessoas que adoram esporte, participam e são amigos. Outros têm, assim, já vivenciaram com a gente. Mas queria saber de você, Fabi, o que mais a gente possa ajudar aí. Eu não sei por causa do tempo aí, não sei como é que tá, para a gente poder. Aqui eu cheguei a fazer live com pessoas assim extraordinárias que passou 1h30, a gente não deu nem. Então tá. Eu disse que era 1 hora limitada. Olha, vocês conhecem o Joel Krieger, né? Sim, muito. Sim. É alpinista, inclusive. Meu Deus do céu, se bobeasse, ia para 3 horas. Eu falei, o Joel tem muita história para contar, né? Ele é nadador, alpinista. Nossa, o Joel é gente boa demais. E bom de prova. Joel, se estiver assistindo aí, um abração para você aí. Né? Qual foi a última montanha que você escalou aí, meu querido? Foi maravilhoso. Nossa, que vida extraordinária, né? Muito, que isso. Tá então, a gente às vezes não lembra de muita coisa, né? Por exemplo, eu vou lembrando, às vezes, por isso que às vezes a gente conversa, nós 4, a gente faz um grupo, a gente tem um grupo específico, também só de medalhistas olímpicos e só do grupo de revezamento, a gente consegue conversar e bate-papo, e cada um dá a sua opinião, mesmo diverso, a gente consegue se entender, mas vai lembrando de algumas coisas. Não é porque esquecemos por idade, não, é porque realmente são detalhes que aquele momento foi muito bem assim, marcante para aquela pessoa e que às vezes você não percebeu tanto assim, né? E o Caí. Ciro, você que tem memória melhor que eu, você já viu algum outro revezamento melhorar 16 segundos do tempo numa Olimpíada? Não. Gente, impressionante. Nós melhoramos 16 segundos. 12 na eliminatória e mais 4 na final. Ninguém esperava isso. Ninguém esperava, porque não era. Porque a gente treinou mesmo, a gente via o tempo todo. É um conjunto de detalhes que a gente passou a ter. Primeiro que a gente não vivia junto, a gente não treinava junto. Né? Então eu tinha que fazer essa comunicação. Se tivesse esse tipo de comunicação hoje, era muito fácil, né? Ou seja, a filmagem, a conversa, eu acho que traz muito mais, porque todos nós temos um ponto fraco. Todos nós temos um ponto forte que pode favorecer a essa outra pessoa. Então, é um conjunto que faz com que a gente consiga melhorar o conjunto, a equipe. Né? É o que eu sempre
preservei e sempre busquei acontecer. Por isso que a equipe me traz. Decidido quem saiu, quem ficou em segundo, em terceiro e quem fechou. Como é que foi isso? O Jorge abriu, depois fui eu, depois foi você e o Djan, isso? Depois o Djan. O que acontece é o seguinte, tradicionalmente, o melhor tempo da seletiva é o último, cara. Isso era uma tradição muito grande. Em que depois vinha o segundo, depois o terceiro, acho que o quarto era o segundo, né? E o quinto, e o terceiro era o terceiro mesmo, né? Era mais ou menos isso aí. Mas a gente andou invertendo muito, porque primeiro era saídas, onde tinha o melhor tempo de saída. Quem que usava mais canteiro? Nós treinamos muita saída, aí a gente resolveu adotar essa agora, porque foi a melhor resposta na saída, entendeu? Então eu saía melhor com o Jorge chegando, o Ciro saía melhor que eu chegando, o Djan saía melhor com o Ciro chegando. Então nós treinamos muito isso, exaustivamente isso. Exaustivamente. A gente teve que fazer isso porque eu tinha uma habilidade muito boa na saída, mesmo como primeiro, mas era muito melhor em movimento, ou seja, porque eu calculava exatamente na hora que ele passava na minha mão na frente, eu rodava o braço, ou seja, hoje teria mais a passada, né, que você poderia fazer, mas lá nem tanto, por causa da raia, o bloco era diferente, mas tudo isso encaixou perfeitamente. E a gente tinha que encaixar e contar exatamente o ponto, não podia errar, porque a gente não podia nem ele errar de chegar para mim, eu não podia, porque na hora que ele bate, eu tenho que sair, né? Tem um sensor ali, né? Da mesma forma quando a gente chegava. Então eu tinha que treinar com aquela pessoa. Quando a coisa acertou mesmo, quando foi mais perfeito, né? Mais próximo da perfeição, aí sim a gente manteve essa linha. Ou seja, o Jorge saiu em primeiro, depois veio o Marco Mattioli, depois fui eu, depois foi o Djan. E aí a gente conseguiu. Com isso a gente melhorou 16 segundos do nosso tempo. Isso mostrou duas coisas. Primeiro que nós treinamos que nem maluco. Sim. E que o universo conspira, né? Conspira quando você treina, o universo conspira. Conspira tanto, gente, que num dia, eu lembro que eu olhei meu horóscopo, estava lá, dia propício para esporte, principalmente no Brasil. Tem até hoje. Eu nem via isso. Até hoje eu olho no horóscopo para ver se está um dia propício para jogar na Mega Sena, mas não. Eu não acreditava em horóscopo, mas depois eu falei, opa, que isso, impressionante. Mas, assim, eu não sabia, tá vendo? Eu não sabia. A gente tinha. Nosso grito de guerra, né, você? Se der, deu, se não der, Brasil. Falo palavrão. Falava palavrão mesmo, porque ninguém entendia nada, né? Aí até mesmo. Aqui para falar, se der, deu, se não der, fodeu, Brasil, bora! Mas aí aquilo descarregou a nossa atenção, pô, a gente já cascou em terceiro. Imagina, duramos 12 segundos. Então, mas eu nadei do lado do Saunicópio, porque era o cara da Olimpíada. Caraca, se der, deu, se não der, fodeu. Brasil, bora! Pra cima deles, e fomos embora. Bom demais. Mas o ponto disso aí, desse grito de guerra que a gente tinha, né? A gente gritava mesmo, porque estava na Rússia, ninguém entendia quase nada, né? E não tinha televisão direta, né? Então, pra gente não faria diferença. Então, na hora. Só que depois a televisão brasileira foi lá nos perguntar. Repete aí o grito de guerra. Aí apareceu, estava eu e o Djan dando entrevista, né? Aí eu, se der, deu, se não der, eu olhei para a cara dele. Valeu! Não fez jus ao grito de guerra. Né? Mas a medalha de bronze tinha que soltar, não fodeu mesmo, que se foda todo. Mas tínhamos a história lá, por exemplo, cada um tinha uma característica da hora do revezamento, daquele momento lá da competição, da Vila Olímpica, né? Primeiro a gente não ficava encantado com aquelas coisas, né? Ou seja, tem tudo, é uma cidade. Sim. Hoje está até melhor, mas assim, você tem boate, tem o restaurante 24 horas, você tem o teu lugar. Videogames, tem opção de coisa. Tem tudo, você tem cabeleireiro. É uma Disney. Tem tudo, é uma Disney. Tem shows, às vezes aparecem shows lá que a gente até olhava, né? Mas não, depois que acaba, a gente também não pode ficar muito tempo lá. Então, o Djan, por exemplo, era um cara que a gente chamava de Guru. Guru, né? O Gandhi, né? Porque ele pegava
ele ficava lá naquela posição de meditar, levava a gente para meditar, todo dia tinha que meditar. Eu não conseguia fazer aquilo, né? Nossa. Ele falando com o abajur perto dele, a gente brincava um com o outro, ou seja, trazia uma alegria, ele até aceitava na boa, mas era cada um com a sua maneira de se concentrar. Não, ele trazava, eu lembro que ele ficou mais de uma semana, todo dia a gente reunia no quarto dele, meditando, vendo como é que era a prova. No início a gente, cada um zoava o outro, mas depois que foi vendo, entendendo a importância daquilo, e aquilo realmente foi muito válido. Foi chegando no perto, dia foi um déjà vu danado. A gente mentalizou demais a prova, como é que estava entrando, como é que estava sentindo, e aquilo foi de um grande valia no dia, viu? Aquilo realmente, no dia lá, nos dias que antecederam, não estava dando muita importância àquilo, não. Mas zoava, né? Muito meu espírito, eu sou meio brincalhão mesmo, eu zoo tudo e tudo, e principalmente a mim mesmo. Mas depois eu vi a valer, realmente no dia eu realmente me senti como se já estivesse vivendo aquilo e correu tudo bem, graças a Deus. Tem pontos, assim, também outro ponto importante, assim, que a gente sempre fala, que isso depende de cada um, né? A piscina é igual para todas elas são iguais, né? Tem a distância, 50 metros, temperatura, lógico que tem, sim, os detalhes da temperatura ideal, então como tem padrão, né, de profundidade, tem dia que a gente cai na água, a gente, pô, a água hoje tá boa, hoje, nossa, essa água tá perfeita. Quer dizer, é diferente, é a sensação que você dá, né? Ou seja, conseguir trazer isso para não só a mental, né? Você conseguir trazer isso para o dia que você vai nadar, né? Então, às vezes você não está bem, não está legal, e aquilo, se você continuar com isso, você vai chegar lá na hora, você vai continuar trazendo na tua mente que aquilo não está legal, e não vai ficar legal. Mas tem momentos que você consegue trazer esse tipo de concentração, de aprendizado, que você consegue entender a tua necessidade, cada um de uma maneira, né? Tem gente que bota o headphone à altura, com rock and roll, tem outro que bota uma música mais lenta, tem outro que bota uma música tipo do rock, em Balboa, qualquer coisa nesse sentido, de emoção, e tem outros que ficam calados, só olhando. Então eu gostava de conversar com todo mundo. Eu acho que um monte de gente tem, porque na realidade você contam tudo isso, que é bárbaro e tudo mais, a gente se transporta, né, na história de vocês, mas existem certas coisas dos bastidores mesmo que a gente não conhece. Então, por exemplo, naquela época, quando vocês entravam, vocês foram lá para fazer o revezamento, havia as outras equipes, ficava tudo na mesma sala, já era tudo organizado. Sim, isso já era. Esse quartinho do pânico, ele já existe desde que o mundo é mundo. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema, assim, de muita gente, né? Porque tem a segurança de uma equipe, não está seguro sozinho, não tem Isso eu tiro como referência no Mundial, que eu tive uma finalista do 100 livre, né? Foi até no mesmo dia que o Ricardo Prado teve ouro. Foi um pouco depois da prova dele, ou vice-versa, não me lembro. E eu tinha um cara que era um americano, que eu era o melhor cara que tinha, né? O Round Gaines, era um cara que nadava muito, era um cara fera, hoje é comentarista dos Estados Unidos, ou seja, sobre as competições. E eu olhava os grandes nadadores, entrou ele falou, quem é esse brasileiro que está aí, né? Eles olhavam dessa forma. Só que quando entrou na sala e eu me senti tranquilo, eu falei, estou aqui, eu vou fazer o meu melhor. O cara começou você vê os caras roendo unha, desesperado, olhando, é um pânico, como o próprio Mattioli falou. Você fecha ali, é como se você fosse pro abatedouro, vão te matar. Então, esse é um momento que não acontece no Master, tá? Às vezes, sim, tá? Quando tem aquele bloco, todo mundo senta, quando são competitivos, você olha um para o outro, por exemplo, eu já olhei para ele, ele olhou para mim, eu já sei que a gente está ali disputando a mesma prova, né? O último exemplo que a gente teve nadando foi Maranhão, né? Que a gente teve um brasileiro de borboleta. Ele olhava para mim, eu olhava para ele, olhava para mim, mas assim, amigos, mas adversários, ou seja, então cada um tem a tua característica, né? E no campeonato mundial,
campeonatos internacionais, existe isso, né? Porque Isso. é um ponto máximo que você tem que estar ali tranquilo, porque aquilo afeta, você tem que dar energia, ou seja, a tua adrenalina ela não pode subir demais, mas também não pode ficar muito baixa. Ela tem que estar muito equilibrada, ela tem que estar no deadline ali, ela tem que estar muito posicionada para que você possa trazer isso como benefício nos movimentos. E de uns anos para cá, a natação massa tem se difundindo muito, e muito ex-nadadores, muito ícones, né? Estão voltando a nadar. Então, muito campeonato mundial, realmente, essa linha do pânico volta e volta com força. Um olha Sim, pro outro, sim, né? sim, sim. Você me ganhou lá atrás, mas agora tu não vai ganhar, não. Mas é o que eu É falei por aí. antes. O É o troco que eu falei demorou, mas vai antes. chegar. Aí você fica naquela, entendeu? O cara Mas que nunca eu nadou, acho isso que muito parou. legal. Eu me sinto, eu particularmente, me sinto muito vivo com isso. Eu É, gosto disso, dessa sensação, desse medo de você. Que o medo nada mais é do que adrenalina ali, você se sentir vivo. é. Você sai É um medo do bom. seu zona de conforto e vamos que vamos. Toma ali, treinou para isso. E o que te dá confiança para você vencer o pânico não é o momento, é o que você fez lá atrás. Ó. Se você treinou bem, você está bem, tudo mais, então você vai passar aquilo com galardia. Vamos embora, vamos partir para cima. E aquilo só me motiva. Né? Eu mesmo, geralmente eu ponho um AC/DC no talo no ouvido e fico focado, pensei que eu vou nadar, nem aí para ninguém não. Isso acontece, assim, o que está falando. Muita gente está voltando, eu falei lá atrás, já, antes eu tinha falado. Tem muita gente que parou de nadar, volta a nadar, e aí perdeu o tempo, né? Por que não nadou? Eu tenho pessoas, como eu às vezes pergunto, alguns amigos que nadaram, eu falei, mas por que você não acompanhou a gente, cara? Eu achava você que ia chegar ali no topo. Ele não sei. Eu resolvi parar, eu achava que eu não ia passar, não ia, eu não fui. Eu mesmo, depois da Olimpíada, não sei porque eu parei, achei que eu já tinha Não, treinado muito, parei, voltei 4 anos depois, Então, entendeu? Deixei de ir em Los Angeles, não sei lá por quê, porque vou parar. Aí parei, já estava muito saturado de treino. Aí o as volume. coisas que você não entende. Passa, a vida passa. Mas nada é tempo perdido, tudo é experiência ganha. E não vamos parar para pensar nisso, não vamos passar para frente. O volume de treino de vocês era grande, né? Demais. Depois, quando vocês, por exemplo, quando as pessoas assim, chegam numa competição dessa, ganham, atingem o propósito, vocês não, talvez as pessoas parem por ficar já cansada, talvez como é que eu posso dizer, uma estafa... Sim, uma estafa mental e física muito grande. O esporte competitivo, ele é tudo menos salutar, né? Você não tá promovendo saúde aí, não. Realmente, Eu trago é diferente. exaustivo. Eu Entendeu? trago Então, diferente. Eu sempre faço cada um tem como eu falei, cada um pensa de um jeito. Eu penso diferente. Eu penso que você tem que ter um objetivo. Quando você tem um objetivo e você tem as suas metas para acontecer, você passa a atingir aquilo. Se você ficar frustrado porque você não conseguiu atingir aquele objetivo e resolver parar, isso é o pior momento que você tem que fazer. O exemplo diferente do Mattioli, que quando ele ganhou a medalha olímpica, ele chegou no topo. Vai ganhar o quê agora? Né? Ou seja, então era dificílimo ir para uma Olimpíada brasileira. Era uma coisa fora do normal. principalmente para o Então, mineiro. Onde eu fui, era mas Rio e São Paulo. isso ele É chegou nesse difícil, ponto. Agora, cacete. Na época outras tinha um barrismo pessoas, fodido. outras Os pessoas técnicos todos eram do Rio e desistem. São Paulo, é difícil. No primeiro bloqueio, no primeiro embate que você não passou naquilo, pô, mas eu treinei pra caramba. Às vezes não foi exatamente o que você precisava, não era o treinamento, né? Era a preparação psicológica, era aquele momento que você tinha que estar, porque você deixou de fazer alguma coisa. Então tem que ter um. Hein? Vocês faziam musculação também? Sim, Não, sim, sim, sim. eu não fazia muito porque eu tinha uma facilidade Eu muito fazia grande de ficar bastante. forte. Eu tinha muito, assim, eu fazia alguns tipos de musculação, muito pouco. Eu tive que fazer nos Estados Unidos, assim, meio contrário, porque eu não era acostumado a fazer. Então eu tive que treinar lá e aí sim o Mark Sugar, que era um cara, um técnico fora do normal, ele fazia não só os alongamentos, porque a natação ela precisa do alongamento, né? Isso é importante, mas alongamento direto. Era antes do treino, a gente treinava. O alongamento era praticamente 1 hora antes de treinar. Então você fazia todo o alongamento de todo o corpo. Mudava completamente, coisa que a gente não fazia antes.
A musculação tem fase de você fazer a musculação, né? Você não pode fazer a musculação a qualquer momento do ano, né? Sobretudo quando você tem mais idade, ele é necessário que você faça, porque a gente perde mais a massa magra, ou seja, você Isso. está propício a perder muito mais rápido do que ganhar. Então, mas tem que tomar muito cuidado e de novo, tem que ter um profissional para orientar. Não é fazer lá, eu tenho lá na minha academia, eu tenho uma academia no meu prédio, lá vou lá e faço. Não faça isso, tem alguém que te oriente para que você possa fazer exatamente aquilo que você precisa. Porque às vezes a pessoa acha que fazer musculação é pegar pesado. Não, às vezes é levinho, com repetição, ele te dá a resistência que você precisa fazer para nadar. Olha, agora eu vou fazer uma pergunta assim, meio. Você falou da Nádia Comaneci, né, que foi uma esportista, nossa senhora, extraordinária. Você pega um Michael Phelps, você pega um Usain Bolt, você pega essas pessoas. Aí a minha pergunta é: vocês acham que o esporte é arte? Sem dúvida, sem dúvida. A expressão, o movimento, ele é arte, né? Tanto a dança, como qualquer coisa que envolva o movimento, ele é uma arte, né? Onde o ser humano tem a sua... Acho que a única espécie que faz arte, né? Não estou nem falando de inteligência, que faz arte é a raça humana. E o esporte, ele é um meio de você expressar essa arte. Você vê um movimento que o Usain Bolt faz para correr, é arte pura. Você vê um movimento que o Phelps faz para nadar, você vê que ali é arte pura. Você vê um cara que não sabe nadar, um Phelps que sabe nadar, você fala assim, aquele ali é um Michelangelo. Não tem como. Não é só treino. É lógico que tem aptidões ali. Então, com certeza, né, e o esporte, o de alto rendimento, é arte pura, em qualquer segmento. Você vê um praticante de arco e flecha, o movimento que ele faz, e todo o time que é, exatamente, é arte pura. E aquilo envolve, o cara solta a flecha, entra um batimento cardíaco e outro. Então isso, você vê um Messi jogando futebol. Eu vi um jogo do Messi, que ele recebe um cruzamento, ele mata a bola no joelho direito, passa para o joelho esquerdo e emenda com um chutaço, um golaço. O que é isso? Isso é arte pura, não tem como. Você vê um Quantas vezes ele fez isso? Ronaldinho jogando, fala assim, o que é isso? O cara é um artista, então não existe a repetição ela traz a perfeição, né? Ou seja, você acaba... Arquimedes já falava isso, né? Mas eu acho fazemos. também eu acho que a consciência corporal. A natação ela privilegia isso, tá? Ela tem um privilégio de você, com a natação, você conhecer as suas musculaturas que outro esporte não tem condição de ver. Então, eles conseguem ter a noção daquele musculatura que você pode exigir dele, que vai te beneficiar com a eficiência do nado. Ele traz uma consciência corporal muito grande, né? Então, eu participei de outros esportes, eu sinto falta disso mesmo, mas eu consigo identificar onde eu preciso para poder ter melhor eficiência no movimento que eu preciso fazer. Isso a natação... Você vê recentemente aquela corrida do Usain Bolt com aquele americano, que um olha para o lado do outro, correndo no nível de final, um olha, um ri, um reconhece que o outro, ou seja, pô, aquilo tão é rápido, arte pura. Não tem jeito. Até tênis, um Federer, um Nadal. Aí, pelo amor de Deus, o vôlei que dá o backhand, qualquer que um Federer dá. Eu que eu sempre falo, pelo amor de Deus, não é força, o jeito que corta a bola, tira o peso da bola, põe o peso da bola. O próprio jogador de beisebol, como é que ele faz com aquela bola, a curva que a bola faz? Ou seja, não tem como. O ser humano, ele é muito... Bateu não sei quantos recordes mundiais em salto em altura. Sim. Eu não lembro mais o nome dele. É o Sergei Bubka. Sergei Bubka, bem lembrado. O Alzheimer aqui estava... assim, são repetições. Primeiro, como eu falo, é acreditar que você tem potencial. E muitas das pessoas, volto a dizer, em relação a uma pessoa que está querendo nadar ou está nadando um pouquinho, ela acredita que ela vai melhorar e ela vai se surpreender. Como é que eu não fiz isso antes? Não sei. Quer dizer, isso vai trazendo na tua cabeça. Mas é tão fácil. Ou seja, é porque você, às vezes, bloqueia
para fazer o tal movimento que você acha que não consegue fazer. Então é Sim. importante que você acredite que você pode, acredite no movimento, com uma orientação correta, e você vai ver o quanto você faz nadando ou fazendo um exercício ou qualquer movimento, que você traz essa plástica do movimento e assim a arte, como a gente está falando aqui, Mas sabe, mais se isso que perfeição. você está falando é interessante, porque o preconceito, pegando o gancho lá do Macioli no começo, né? A pergunta mais recorrente que a gente ouve, por exemplo, eu, mulher, já com uma idade, né? Eu tenho 67 anos, né? E tudo mais. Pessoas, por exemplo, sedentárias, médicos, ou assim, quando você vai, a pessoa pergunta assim, é a pergunta mais recorrente que tem. Mas para que você faz tudo isso, minha filha? Mas para que todo esse... Aí, aí Não Aí, entende, não Ana, entende. tudo isso aí que a gente recebe como benefício, né? Todas essas coisas maravilhosas que vocês descreveram, que a gente vive no Master e tudo mais, e você não sabe nem por onde começar, né, responder. Você falar assim, olha, poupança de saúde, eu acho que eu acho que vale a máxima que a vida é muito curta para ser pequena. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente não pode ser o limitador de nós mesmos. Pelo contrário, nós temos que ser o nosso motivador. Uma coisa que eu aprendi, e você pode reparar em todo nadador, ganhar ou perder não é o mais importante. Muitas vezes o nadador perde uma prova e não sai frustrado, sai até resignado. Mas quando ele não dá o seu melhor, quando ele piora o tempo, aí sim ele sai puto. Mas sai muito, mas muito chateado. Eu Porque ele já viu que ele não soquei, fez o seu melhor. eu já Entendeu? bati, já soquei a borda. Exatamente. Porque eu Então, olhei o tempo, falei, porra, cara. E ganhei a ganhar é prova, bom, claro. ganhar faz parte, tem que ser objetivo, mas não é a coisa Não mais foi. importante. A coisa mais Não é importante é mais você fazer o importante. seu melhor. Isso tem que Mas, levar para tudo. Então, não se teve- limitar. Por que eu vou nadar? Porque eu posso, porque eu gosto, porque eu quero, porque eu sou mas você sabe, capaz. eu E não vou, ao eu vou contrário. Por que? Mas não. Vamos parar com isso. A vida é curta para ser pequeno. Então, a morte não é nenhuma tragédia. Tragédia é não viver. A morte faz parte da vida. Entendeu? A gente não pode morrer em vida, pelo contrário. O dia que chegar lá e falar assim, eu, olha, eu fiz, aconteci e tudo mais, eu vou em paz, que faz parte da vida. Então né? Volto a dizer, a vida é muito curta para ser pequena, então vamos abraçar a vida com unhas e eu, dentes. indo, E gana. indo nessa esteira, tem dois pontos que eu posso falar aqui com uma segurança. Primeiro, as pessoas. Eu nado, às vezes em quando, aqui no Recreio, no Pontal, na equipe do Sidney Pereira, um garoto, cara bom, excelente técnico, junta, faz uma equipe legal. Ou seja, nada no mar, né? Ele anda com stand-up, já foi nadador de fundo e tudo mais. Então eu encontrava algumas pessoas que diziam, pô, eu nunca vou nadar com você, eu nunca vou. Como é que eu posso melhorar? Então ele me dava liberdade de eu poder falar com qualquer pessoa, e eu nadava do lado da pessoa e dava os toques nela para melhorar. Eu falei, pô, eu tô melhorando, pô, caramba, olha como é que mudou, minha abraçada. E aí começa a mostrar, isso vai trazendo. Um outro exemplo agora, que é mais alinhado sobre isso, no ano passado, e eu conheci quer dizer, já conhecia, porque o cara era famoso, né? É o Betinho do vôlei, ele foi da seleção de 80 e 90, ele foi considerado o melhor jogador do mundo, enquanto o Brasil ficou em sexto lugar no Campeonato Mundial. E aí, com o tempo, ele foi para a seleção, depois ele ficou meio desgostoso e tal, saiu do cenário competitivo apareceu uma esclerose múltipla secundária progressiva, ou seja, o movimento das pernas dele, principalmente do lado direito, começou a não funcionar. E conversando com ele, e é um cara atleta, ele é coach, né? É um cara super, estuda bastante, e ele me falou, pô, perguntando, fazendo uma entrevista comigo e tudo mais, aí ele falou, pô, cara, eu faço o teu esporte porque eu tenho que fazer alguma coisa que eu não tenho como fazer diferente, eu tenho que nadar. No meu condomínio, vou nadar e tal. Eu nado 500 metros 2 vezes por semana, porque eu tenho que nadar,
mas eu saio morto, estafado, eu não gosto daquilo, ficar andando. Aí eu falei, conversamos e tal, falei, posso te apresentar água? Vou te apresentar água. E aí fui para a piscina com ele, fui com calma, primeiro ter a sensibilidade da água. Comecei a fazer todo o processo, que é a técnica que eu tenho, né, a metodologia específica que eu tenho para fazer isso. E hoje o cara nada 2.500, 3.000, ele nada todo dia, ele adora. Ou seja, melhorou a vida dele, bate perna, tem um estilo que você olha, parece que ele que foi nadador, e nunca foi nadador, foi jogador de vôlei. Ou seja, trouxe uma autoestima muito grande, emagreceu, ficou forte. Isso tudo é um benefício que você busca com a vontade, né? Então é linha dessa. Ele podia ter desistido, como o Matias está falando, não tem que desistir. Não, ele acreditou e vambora. Ou seja, primeiro ele achou que eu estava de brincadeira com ele, né? Eu comecei a fazer palmateio com ele e tudo mais. Falei, pô, cara, esse cara ia me ensinar a nadar, mas não tá me nadando. Eu falei, calma, cara, calma que você vai chegar lá. E hoje ele fala isso e nada bem, tá super feliz. Então, independente da patologia, independente das pessoas que têm essa dificuldade, seja ela, tem pessoas que são paralímpicas, né, que possam treinar com paralímpica, mas tem outros normais que não vão com vergonha. Então, é possível você fazer e dar um outro passo na tua vida, ou seja, uma outra fase, outro ciclo da tua vida. E que você falou muito bem, Fabi, que você não olha mais para trás. Você tem que olhar para frente. A cada dia, a cada momento, a cada competição. Pô, semana que vem tem um treino. Pô, vamos fazer um treino em conjunto. Pô, tem uma competição, vai ter uma viagem. Você começa a trazer um outro benefício e que a família começa a ficar até com ciúmes, porque você passa a participar, né? Aí o médico que nunca fez esporte, aquele cara que nunca fez... Mas o que você tem na cabeça? O que você está ganhando com isso? Eu falei, você não tem noção. Os valores que você ganha com o esporte são inúmeros valores. É um valor assim que não tem. A gente Eu não vou consegue imaginar. uma coisa, eu acho que essa história de poupança de saúde é verdade. Está comprovado que a gente fazendo esporte em boa intensidade, com bom volume, durante período muito prolongado durante a vida, você faz poupança mesmo da saúde. Sim. E eu vejo que esse é um tema muito bacana de você, às vezes, incentivar as pessoas que não somente a gente faz um trabalho de prevenção, mas também, se por um acaso você ficar doente, a sua capacidade de Regeneração. de recuperação é infinitamente melhor. E isso eu vejo que eu tenho algumas amigas que infelizmente tiveram câncer, né, na mama, ou, né, e a recuperação delas e a falta de sequela que elas não tiveram foi toda por causa do esporte que elas sempre praticaram, né? Então isso é um ponto muito importante, né, de se falar para as pessoas. Façam esporte, sim, pratiquem o esporte, porque é poupança de saúde. Vocês Sim. vão adquirir, né, uma capacidade de recuperação infinitamente melhor do que uma pessoa que é sedentária. Eu acho assim que é um ponto, é um argumento muito forte, né? Com certeza. E além do bem-estar, né? Não quero mais tomar o tempo de vocês, eu agradeço demais. É um prazer muito grande. Muito obrigado pela oportunidade. Ser um beijo grande no coração. Sempre bom te ver, meu amigo. Eu tive a honra, o privilégio de fazer um revezamento com você lá em Turim. Sim, foi ótimo. Viagem maravilhosa, né? Muito bom. As pessoas de massa são não, a cereja do bolo. Realmente, agora eu tive a oportunidade de estar lá em Medellín, cidade maravilhosa, depois fui para Cartagena, San Andrés. Então, é bom que você, né, o Master, as competições de Master, você aproveita, faz turismo, revê os amigos, põe o papo em dia, põe a saúde em dia. Então, quem não faz está perdendo a oportunidade de viajar, conhecer lugares incríveis, pessoas maravilhosas e um esporte realmente muito, mas muito bom de se praticar. É verdade. Ciro, muito agradecido
Olha, a doação do tempo de vocês foi, eu agradeço assim, do fundo do coração, muito obrigada, viu? Muito obrigada por ter dado a oportunidade de o povo ficou todo alvoroçado, sabe? E eu fiquei muito feliz de vocês terem aceito. Quem sou eu, né? Mas eu, puxa, eu falei, mas eu vou tentar, vamos ver. Isso foi um Você prazer. Muito obrigado. acabou de provar isso. A gente não se conhecia, você conheceu o Mattioli. Você me ligou, eu falei, pô, vamos fazer uma live. Pô, eu queria falar, contar sobre esporte, sobre a importância do Master. Pode falar um pouquinho e tal. Independente se o Mattioli tivesse, que é um prazer estar com ele, pô, é um irmãozão meu, eu gosto muito dele. Mas, assim, é isso que você fez. Você acreditou e foi. E aconteceu. E está aqui, a gente está falando há um tempão, falando de outras coisas e trazendo benefício. Eu só tenho a O tempo agradecer passou a rapidinho. oportunidade Nem também. reparei que já são quase 10 horas hoje. O tempo passou A gente como um tem, foguete. tem a oportunidade de poder falar, contar um pouco da história, ficar. Tem muitos Ó, detalhes, né, que a gente não dizer consegue. uma coisa para você, Ciro. Essa Ah, medalha que está aí atrás de você é a de bronze? É. Ah, você não quer aproximar da câmera para mostrar para todo mundo? Deixa eu ver aqui, peraí. Ai, deixa eu tirar aqui preso aqui, vamos lá. Vamos ver. Olha que legal! Tá, ó, sobe, abaixa. Abaixa mais aí, tá mal, Eu abaixa. não tô vendo, Aí. eu tô de costas. Aqui, Isso, boa. Lindo. Essa A medalha é bonita, gente, viu? a gente tem a medalha de pódio e a medalha de participação, né? É. Então, quando você vai aos Jogos Olímpicos ou Pan-Americanos, você recebe a medalha de participação, além do diploma, né? Mas quando você ganha a medalha de pódio, é porque tem a fita, né? Tem uma caixinha especial. Todas elas têm, mas a caixa já fica maior, tudo. É bem bacana. Eu faço assim, eu não escondo muito a medalha. Assim, quando eu faço algumas palestras, algumas coisas que eu levo as medalhas, a medalha é justamente para as pessoas terem o prazer, porque não é minha, é do brasileiro. Isso quando a gente comprou, eu acho que não tem isso filmado, mas na época da Olimpíada, em 1980, eu mordi essa medalha. Eu falei, essa medalha é nossa, ninguém arranca, ou seja, é nossa. Então, não é minha, eu nunca falei que era minha, né? Porque é nossa, é do brasileiro. E isso, quando eu falei do pertencimento, de mostrar o clube, o estado, a cidade, que seja onde for, eu mostrava o Brasil, porque as pessoas, na época, o Brasil, ninguém sabia o que era. Falava que era Argentina, e até mesmo morando nos Estados Unidos, quando Na eu fui para a África. faculdade, nossa senhora, era terrível, porque o americano não estuda geografia, né? De Mas jeito nenhum. hoje. Nós Então, estamos ali perto entre Madagascar e Sudão, o é Brasil. tudo, é tudo diferente. E aí, quando vem aqui, fico encantado. O que eu digo, sempre falei quando eu fui para lá, o Brasil tem tudo para dar certo, tem tudo, tem o clima, tem a paixão das pessoas, ou seja, as pessoas, você vê, os Jogos Olímpicos quando teve aqui, era o grande sonho que eu tive, e participei de todo esse processo, né, de candidatura e todo esse processo para poder ajudar, porque eu queria que apresentasse oportunidade de outras modalidades que as pessoas participem de fazer o esporte, de entender o esporte de outra forma, né? Não é o esporte que vai ganhar dinheiro, não é o esporte porque tem que ser o melhor, porque muita gente às vezes acha, pô, falava para mim assim, você vai chegar lá, mas você vai trazer o de ouro, né? Não vai trazer de prata, de bronze. O cara pode ser o oitavo do mundo, tá bom. Ou seja, ele fez o melhor dele ali. Tinha alguém que fez o melhor. Então, a intenção dos Jogos Olímpicos, quando veio para cá, era para apresentar, não para gastos, mas assim, a intenção era apresentar o público. E o público apresentou, assim, torceu muito bem o brasileiro. Atrapalhou até quem não estava acostumado, né? Isso eu digo, a O seleção, por francês exemplo, lá. aqui, né? Eles ficaram muito preocupados, ou seja, porque primeiro tem a rede social e segundo que é uma massa torcendo por você. É uma massa de gente, é a população inteira que você está representando. Então, tudo isso faz parte. Então, independente, quando eu falo
muita gente fala, mas você foi à Olimpíada. Eu falei, não, tudo bem, eu fui à Olimpíada e tal. Você competiu? Já foi do esporte? Então você é igual a mim. Não tem diferença. Porque quando você compete, alguma coisa, quando você faz uma participação de esporte, você entende exatamente a energia, todo aquele momento que você tem como atleta. Então você não é diferente de mim. Então esse é o ponto que eu falo aí, que levo para as pessoas que participem, entrem no esporte, que faz muito bem, independente da idade. É isso. E agradeço mais a oportunidade e falo também, o Mattioli tem um local específico lá em Minas, que ainda estou para visitar, que tem a piscina, Vila tem Mattioli, será um um lago. prazer. Eu adorava esse lugar, muito bonito. Realmente Lindo, é tá... lindo o lugar. E que na pandemia ele teve a oportunidade, muitos atletas treinaram com ele lá, treinou porque não tinha possibilidade de treinar no clube. Eu acho que vale a pena conhecer também. Tá bom? Mas, mais uma vez. Olha, Um beijo grande no coração de todo mundo. Obrigado a quem nos assistiu, teve a paciência de nos acompanhar até aqui. Uma boa noite para todo mundo. Uma boa semana. eu mando para vocês, tá bom? E Tá cumprimentando bom. o Ciro, o Brasil tem tudo para dar certo, né? Um país incrível, clima incrível, mas o melhor de tudo é que o melhor do Brasil ainda é o brasileiro. E vamos Verdade. embora. É Vamos verdade. acreditar Quem na tem gente que a melhor. gente pode. Ok. Valeu, um beijo a Beijo todos grande. aí. Valeu, obrigado. Fique com Deus. Um abraço. Tchau. Tchau.